Estamos no ar, no meu, no seu... No nosso Podnis. E no nosso Podnis, da sala da nossa casa, apesar que não parece uma sala, mas é como se estivesse aqui na nossa sala da nossa casa, diretamente pra sua casa. Meu Essa Deus. nós não combinamos, por isso que você não falou no final. É. A gente não combina, a gente aqui é sempre Tudo fluindo no freestyle, natural. É. Aqui a gente tá toda semana ouvindo testemunhas de vida E hoje transformador. vai ser especial. Sempre especial, gente, sempre especial. Mas eu o creio foco que aqui é sempre ver a transformação que Jesus fez na vida das pessoas, Muito né? bom. Muito bom. E eu tenho certeza que para acompanhar esse bate-papo especial rico em testemunho, na palavra de Deus, em reflexões, isso só pode ser permitido porque Deus assim o quer e segundo porque nós temos um baita patrocinador Meu aqui, Deus. a melhor pipoca prêmio Do Brasil. do Brasil, entrega para o Brasil inteiro. Eles são mineirinhos, Igual a mas gente. entrega em todos os estados do Brasil. É uma pipoca maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, os convidados vão levar uma de brinde, mas você também pode levar para sua casa. Já seguem eles no Instagram aí, Pipoca Milô, a melhor pipoca prêmio Do Brasil, gente, Do porque não tem Brasil. nada melhor do que você estar na sua casa, assistindo o podcast e comendo uma pipoquinha, igual eu falo aqui toda semana. Mas vamos falar sobre os convidados? Vamos, que rufem Gente, os a gente tambores. está aqui com um casal maravilhoso. Eles são casados, são pais da Cleo, são empreendedores, tem uma imersão top que eles vão falar aqui também. E o mais legal disso tudo, foram transformados por Jesus e também escolheram acolher uma condição de saúde que a Fernanda recebeu. E dessa condição que fez ela perder os cabelos, recompensar, trazendo de volta a autoestima. Então recebam com muito carinho Fernanda e Thomas Ayub. Tomás, não é Thomas. É mais chique, Tomás. Obrigada. Gente, muito bom ter vocês aqui. Muito feliz pelo convite. Obrigado pelo convite, gente. Adoro pipoca. Gente, essa aí é especial, Boa. viu? Vocês vão levar pra casa. A Cleo come pipoca? Come. Então vocês vão ter que levar pra ela. Aquela da Lagoinha lá. A gente, E ela vai gostar dessa, que essa é doce. É, Aí tem de vários delícia. sabores, paçoca, tem de churros, aquele nome chique que você fala. Red Velvet. Red Velvet. Tem a de Heavy Velvet. Você pode adquirir também. Gente, a gente sempre pergunta aquilo que é clichê pra todo casal. Porque a gente tá aqui com vocês dois e a gente quer saber como vocês se conheceram, como que vocês se conectaram. Eu já sei que sempre o casal, cada um tem uma versão. Então, se vocês puderem trazer aqui a versão real dos fatos, ou ir acrescentando um no outro, mas a gente quer saber onde que vocês se encontraram e começaram juntos essa caminhada. A nossa história, posso começar? Claro. Claro. Eu tava conversando, inclusive, nos bastidores com a Tá, que a gente tinha tudo pra dar errado, mas quando Deus coloca no caminho, não tem como dar errado, né? Aquela história de quando Deus uniu o homem não separa é real. Glória a Deus. E na nossa história, a gente consegue ver isso de forma palpável. Eu e o Tomás, a gente se conheceu em 2019, Sim. numa campanha que eu fui fazer, uma parceria, uma empresa, e ele tinha uma produtora audiovisual. E foi amor à primeira vista, porque quando eu cheguei pra gravar, ele já tava lá com a equipe, ele tava comendo um açaí, eu tava subindo a escada, ele me viu e ele quase babou o açaí, eu falo pra ele. Meu Deus! Eu tava com a camiseta branca, quase me sujei. Quase sujou, e a gente já se olhou. Que legal. Só que foi interessante porque a gente não se falou, a gente não conversou. Eu tinha acabado de sair também de um relacionamento de 9 anos, de um casamento. Caraca. Então, eu falo que Deus, ele cuidou dos detalhes, porque talvez se eu tivesse conversado com ele, a gente não tava junto hoje, porque eu não ia querer relacionamento ali. Sim, já estava saindo, né? 9 anos. E aí, a gente se encontrou, se olhou, fez o trabalho, mas não conversou. E eu falei assim, nossa, interessante aquele moço. E ele olhou pra mim também. E eu falei, nossa, eu queria conversar com ele. Mas sabe quando nada dá certo? Né? Nada deu Nada. certo. Eu fugi também, Ele né? fugiu também, ele sabotou. Eu tava vivendo numa época onde eu tava, assim, literalmente evitando qualquer tipo de contato com mulheres. Eu tava literalmente na caverna, Meu Deus. né? Igual Elias. E eu não queria, assim, eu fiz de tudo. Eu fugia, me Tava subia. num período de eunuco. E eu era assim... Eu era o cara que ficava atrás da câmera, né? Hoje eu tô entrando numa outra posição. Então eu literalmente me escondia, assim. Eu ficava olhando ela pela tela da câmera, Era isso literalmente. E ele tava saindo de um relacionamento abusivo. Nossa. Que a menina... Nossa, depois ele conta. Acabou Mas com a enfim. vida dele na época. Foi tipo isso. E aí ele não queria se envolver com ninguém, até pra proteger a pessoa. Sim, né? sim.
E aí, a gente não se falou. A gente ia pegar o mesmo avião. Eu sei que tudo aconteceu pra realmente a gente não falar, porque o voo foi cancelado no dia. A gente subiu na aeronave, ele deu uma volta e ele desceu e falou, ó, não vai conseguir, não vai dar pra voar no Rio de Janeiro. E aí, cada um ia pro hotel. Eu sei que o ex-sócio dele resolveu voltar pra São Paulo de ônibus. Deu tudo errado. Passou. Fui viver minha vida lá. Na época eu não era convertida, minha vida de solteira. Ele também vivia a vida dele. Passaram-se 10 meses. E aí, um belo dia, o Instagram me mostrou o perfil dele. Eu falei, nossa, o tal do algoritmo. Só que eu falo que não tem... o algoritmo, exato, não foi um destino. Provavelmente ele tava me stalkeando, mas ele não me seguia. Aí apareceu. Tava ou não tava? Foi. Ele Eu vou contar minha história depois. Tem a versão dele. A versão. Aí mostrou. Falei, nossa, aquele rapaz lá da gravação. Comecei a seguir. Aí ele prontamente, 3 segundos e meio depois, começou a seguir de volta. Muito Falei, bom. Não sei se era o algoritmo. E aí, eu tinha um gatinho na época, ele também tinha um gatinho. Eu tinha uma gatinha e ele um gatinho. E aí ele viu stories, começou a comentar negócio de gato, né? Puxa, aquele assunto bobo. Pra um cara comentar coisas sobre de gato é porque ele tá com uma estratégia Exato. grande. Aí um belo dia, ele não só comentou, porque ele viu que meio que... Ele fez um stories do gato dele e me marcou. Falei, gente, olha lá, porque eu postei alguma coisa da minha gata e ele... E na época, né, eu já tinha essa questão de desenvolvimento pessoal, sempre postava uma palavra do dia. Ele estava passando por um processo de depressão, né? Sim. E o que você fala lá dos stories? Eu tava passando por um quadro inicial de depressão, que começou a acontecer em 2015, então durou mais ou menos 3 anos e meio, quase 4 anos, por conta do falecimento da minha mãe, que eu perdi minha mãe por causa de câncer de mama. Foram 2 anos e 3 meses de tratamento. Um câncer assim super raro. Ela foi fazer tratamento em Boston, um monte de coisa. Foi uma perda muito grande. E eu sou eu sou do meio de 3. Ah, tá. E a diferença é muito grande entre nós 3. É 7 e 7 anos, literalmente. Caraca. Então, minha mãe passou 3 décadas com criança pequena em casa. Vocês têm noção? Então, meu irmão mais velho nasceu em 85, eu nasci em 92, meu irmão mais novo em 99. Na época que minha mãe desenvolveu câncer de mama, o Thiago já estava morando em outra cidade, enfim. O Tadeu era muito novo, ele tinha 15, 16 anos. E eu meio que parei e tranquei a faculdade. Meu pai trabalhando também, viajando e tal. Carreira comercial, CLT. Eu meio que parei os estudos da faculdade de jornalismo para cuidar da minha mãe, tocar a empresa da família. E eu que levava ela no hospital, eu que fazia todo o trâmite, eu virei quase que motorista dela. Então eu levava ela na quimio, eu levava ela na rádio, nos exames. Então eu fui o cara da família que assumia essa bronca. Então para mim foi muito pesado. E eu não vivi o luto. Ele fugiu Né? do A Fernanda, depois eu conheci a Fernanda, aprendi que o luto ele tem que ser vivido, a gente tem que sofrer, tem que chorar, e a gente tem que colocar data para acabar. E eu não vivi esse momento. E foi um momento que eu estava terminando minha faculdade, tipo, TCC, trabalho, enfim, entrando no mercado de trabalho. E uma semana depois que minha mãe faleceu, eu já estava na rua, produzindo documentário, indo em manifestação, aquele negócio de traca livre, o governo Dilma, maior confusão em São Paulo, porque eu fiz faculdade de jornalismo. Que legal. Né? E eu estava produzindo um documentário sobre jornalismo e sobre toda essa questão política que estava acontecendo na época. Então eu simplesmente assim, deletei o luto, falei assim, esquece, vou continuar minha vida. E eu me afundei no trabalho, e aí eu fui pagar essa conta 3 anos depois, entendeu? Que aí foi quando eu conheci a Fernanda. Né? Exatamente. O póstumo é pior do que o luto Foi. momento Alguns anos depois a gente passou por um outro luto também, quando a gente perdeu o nosso primeiro filho. Desculpa, a psicologia chama isso de recalque, né? É literalmente o recalque. Sim. É um conflito não resolvido. Exato. Ele fica no subconsciente, quem defende isso Exato. é Sigmund Freud, né? Exato. E aí ele volta, ele nunca saiu, não resolveu, canalizado e potencializado, né? É uma gaveta que eu falo que não é Isso. porque você não Isso mexe aí. que ela não tá bagunçada. Sim. Aquela gaveta esquecida de casa, que tá cheia de papel que você não vê. E... Você falou que vocês perderam o primeiro filho? Perdemos Depois o em primeiro 2021, a primeira gravidez dela, Vamos chegar lá. Deixa só para fazer a conta aqui, porque foi muito acontecimento. Não, a gente nem... O do seu, igual a o seu nossa aí, você vida. É falou muito 2000, tensa. ela falou 2019, quando te conheceu. Isso. 2020 vocês já estavam juntos. Então, aí eu posso contar a minha parte da Não, história? mas conta do Stories. Eu vou lá, vou Eu acelerar. achava que esse problema era só eu. Não, você. eu vou acelerar. Tá vendo? Fala do Stories. Toda a Que coisa casa. linda. Deixa cada um contar uma Tá parte, bom, cria a narrativa. Eu vou já comer- aquecimento eu vou comer também. pipoca. Isso. Isso. Muito bom. Então, onde você parou?
Separou na... Ela separou parou no... Ah, ela parou Vocês no estavam se flerte. seguindo, estavam postando os gatinhos. Então, tá vendo? Aí já perdeu 20 minutos de podcast. Não, mas que você Não, disse. tem partes. Você disse que meus stories ajudam mais que o seu terapeuta. É isso que eu ia falar. E aí aconteceu. Ele não falou o que eu ia falar pra ele falar. Eu tava fazendo o tratamento, né? E aí eu comecei a acompanhar ela todo dia no Instagram e tal, a gente flertando, conversando ali no direct e tal. Chegou um belo dia e falei assim, cara, essa mulher tá me ajudando mais que minha psiquiatra, cara. Que legal. O que eu tô fazendo na minha vida? Eu Aí tomando você um pensa, monte de cara, ela tá me remédio. ajudando, além de eu achar que ela pode ser minha esposa, além de Não, eu achar e que ela assim, pode ser a mãe dos meus filhos, Não, ela tá eu me nem ajudando muito. pensava nada disso. Eu tava tão travado, tão na caverna, eu tinha medo. Eu fiquei 13 meses sem sair de casa, Ele tava com literalmente, medo. gente. Porque Uma aconteceu? síndrome. Porque eu tive um relacionamento onde a pessoa fez um inferno na minha vida. Sim. Literalmente. Tipo assim, de me caluniar, me difamar, falar mal de mim Isso. na rede social. E todos os relacionamentos que eu tentei ter depois que eu terminei esse, passava um tempo, alguns meses, acontecia alguma coisa, não sei como. Ela descobriu o telefone da menina, ela ligava, ela contava Pra ter histórias, aquela medida e mandava protetiva fotos. de distância, ele tem até E esse inventava negócio. mentira. Eu precisei de um advogado, processo de restrição, tipo, ó, você não pode chegar a tantos metros de mim. Foi tipo assim, precisei Você ainda chegar. paga advogado até hoje? Não. Só pra gente Não, manter e aí depois que aconteceu depois que eu entrei com a medida protetiva, ela desapareceu. Legal. E eu tentei várias vezes engatar um relacionamento. Eu sempre fui muito, né, namoradeiro. Apesar de... Aí, quando a gente foi entrar e falar de bloqueio, talvez eu era um cara carente, né? Eu não tinha identidade ativada. E aí... Então eu precisava sempre buscar nos relacionamentos algo que me preenchesse. Hoje em dia eu não tenho mais isso, né? Até porque o nosso relacionamento é muito equilibrado. Mas o que aconteceu? Eu tentei vários relacionamentos e eu não conseguia. Ela surgia, aparecia, acontecia alguma coisa e as mulheres simplesmente falaram, não quero mais saber de você. Você tem uma mina maluca querendo me matar, né? Tipo, trocou de telefone e não conseguia mais falar. A pessoa simplesmente desaparecia. Aí que eu decidi? Eu falei assim, não, eu vou me esconder. E aí eu entrei na caverna. Eu fiquei 13 meses, literalmente, sem sair de casa, sem sair com ninguém, sem me relacionar com ninguém. Eu, literalmente, assim, deletei minha vida social. 13 meses depois, quando eu conheci a Fernanda, eu estava começando a voltar. Eu lembro a primeira vez que eu fui num restaurante, num bar com os amigos, eu não conseguia nem falar boa noite para as pessoas. Eu estava tão travado que a voz não saía, assim. Eu vivi um processo de reclusão mesmo. Então eu precisei de um período para poder voltar para isso. Mas voltando onde a gente se conheceu, aí aconteceu. A gente começou a conversar no Instagram e tal, e aí um belo dia ela decidiu que ela ia se mudar para o Rio de Janeiro. Não, aí eu te chamei pra jantar, porque você só ficava no papinho. E eu sou assim, ó. É ou não é? Ou vai ou racha. E aí... Aí a primeira... Eu era tão... Conhece alguém assim? Acho que é do nome. Ele Eu era- demorou, gente, pra Eu poder era me chamar tão pra travado, jantar. na primeira vez que ela me chamou pra jantar, eu dei um bolo. Ele me deu um bolo, cara. Não é que deu um Cara, bolo, já ele aconteceu isso desmarcou. comigo. Ele também desmarcou em cima da hora? Aham, eu Ah, tava não. pronta. Então, Mas tem um pronta? motivo, não, calma, tem eu não um tava motivo aí, tem um pronta. motivo. Eu Tava também tinha um pronta. motivo, mas não Foi de importa. manhã, pelo Importantíssimo. menos. Eu também tinha um motivo, mas não importa. Eu era escasso mesmo. E aí acontece. Passou uns 15 dias, ela mandou mensagem de novo e falou assim, ó, eu tô me mudando pro Rio de Janeiro. Ou a gente sai pra jantar agora, Ou não sai nunca mais. ou não sai nunca Eu sou mais. assim, pá, pá, pá. E aí eu, tipo, Aí ele, nossa, eu vou perder ela. Você pode Aí eu amanhã? falei, você pode amanhã? Ela, posso. Aí a gente marcou, fomos no restaurante no Jardim. agora eu conto essa Chama parte. Insalata. Agora eu conto essa parte. Então, mas resume. Não, mas essa parte a espiritualidade Tá bom, chegou. pode Deus estava ali. Isso é importante. Não, Pode contar. gente, Pode Deus contar. estava ali nesse momento. Muito bom. Porque o que Aí acontece? fomos jantar. Tá. No dia seguinte, chegamos no restaurante. Eu cheguei um pouco antes. Eu tava tão nervoso, gente, que eu tinha parado de fumar cigarro já. Mas nesse dia eu comprei o máximo. Eu cheguei na porta do restaurante, fumei uns 3 cigarros antes dela chegar. De tão nervoso que eu tava. Meu Ele coração tava assim na tremendo. boca. Eu falei, gente... E aí a gente sentou. Era 5 da tarde. primeira Quem que hora marca o do- jantar 5 da tarde? Só alguém ansioso pra ver outra um café, pessoa. né? Foi um jantar. Foi um jantar. 5 da tarde. Aí a primeira hora foi um desastre. Foi péssimo. Eu só falei besteira, ela queria ir embora. E aí apareceu um anjo na minha vida. Deixa Aí eu contar. Aí você conta agora. Olha lá, viu? Surgiu um anjo. Aí Ele ela- acelerou pra eu contar. O que acontece? O Tomás, eu falei que ele tava tão sedento por, sei lá, mudança, que ele ficava me perguntando mais sobre mentalidade do que me chavecando. E eu falei, gente, esse cara quer me contratar ou ele quer me namorar? Acho que ele quer contratar. Das duas, uma, eu vou namorar é sair de graça. Contratar tem um preço aqui, querido. Eu já gostei. E aí, eu fui dando corda e tudo, mas eu falei assim, tá meio chato esse papo. Porque ele me falou de ex, me falou de... Falei, não, péssimo. Fui no banheiro, falei, quero ir embora. Quero ir embora, porque tá chato. E quando eu voltei, sentei, eu falei, Deus, não é aqui. Eu nem era convertida nem nada, mas sempre conversei com Deus de alguma forma. Falei, ó, não é, vou embora.
Aí, tô lá sentada, me vem um velhinho, um senhorzinho. Ele olha pra mim e ele fala assim, nossa, que moça bonita, que linda. Aí eu, obrigada. Ele, posso sentar aqui do lado? Aí eu, meu Deus, já tá ruim, vai piorar. Aí o velhinho sentou aqui do lado. Na mesa com você? Na mesa com a gente, ficou E o mais de uma Tomás hora. na minha frente, eu aqui e o velhinho sentou. Mentira, Ele gente. pediu cerveja pra gente, começou a contar do casamento Cerveja dele. não, Exatamente, ele foi um anjo. Ele mudou o curso. Não, da ele conversa. mudou você não sabe o que ele ambiente. falou. Ele falou assim, você é namorado dela? Aí eu falei, não, a gente tá saindo pela primeira vez. Aí ele olhou nos nossos olhos e falou assim, nos nossos olhos e disse, vocês nasceram para ter um propósito muito forte aqui na Terra. Vocês nasceram para casar, ter filhos. Meu Deus. Só vocês que não estão enxergando isso. O que vocês estão perdendo tempo aqui? Aí quando ele, Aí aí ele fez o seguinte, aí Qual ele que é o abriu restaurante? Ensalata. Será que ele no tá lá Jardins. ainda? Então ele Jardins? faleceu um mês depois Não, em descobrir. então, agora eu vou completar. Aí o que ele fez? Ele falou isso pra Fernanda, e aí eu virei e falei assim, eu coloquei a minha melhor roupa. Se eu pegar a foto no Instagram, uma roupa tão ridícula. Péssima. Gente. Péssima. Ela era a sua melhor roupa. Era a minha melhor roupa. E Péssima. é uma camisa social listrada, fala, preto e não branco, fala. com flores, Péssima. e eu tava com uma pochete. Nossa. O que é um merecimento? Eu trabalhava com moda, eu era todo... De longe, assim, já deu pra ver que é Mudou. style. E aí ele falou assim, ó, te dou meu cartão de visita, ele deu pra mim, e falou assim, ó, quando vocês casarem, me liga que o meu presente de casamento vai ser uma geladeira frost free. Mário. Que isso? Aí a gente ficou conversando mais uns 30 minutos, ele falou da falecida esposa dele, das viagens pra África e tal, e do casamento. Do nada ele levantou. Aí mudou totalmente o clima da conversa. Totalmente. E aí eu e o Porque a gente Fernando, a gente... Gente, que extraordinário. A gente E ele começou foi a se embora. olhar diferente. Aí mudou totalmente o rumo do jantar. E aí eu e a Fernanda, a gente já começou, não, beleza. Ela entendeu o que eu queria, eu entendi o que ela queria. Mas beleza, ele só agora tava virou, tímido, entendeu? agora virou realmente um date. E aí a gente continuou conversando, deu match. No final eu pedi a conta do garçom, o garçom chegou na mesa e falou assim, ó, já tá pago. O anjo ainda pagou a conta. Não, Quando é não, de não, Deus, não, ele não. ainda Eu paga a juro conta. pra você. Cara, vocês estão contando isso aí. Licença aqui. Tem uma passagem bíblica que diz que muitos receberam e hospedaram anjos sem saber Uau. que eram. Uau. Ele pagou a nossa conta. Eu não tenho dúvida. Vocês contando isso aí, da forma como ela já voltou determinada e você cada vez mais aleatório ali naquele momento. Ele chamou pra falar. Cara, ele que chamou coisa anjo. linda. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sim. Não tem como não acreditar nessas coisas que é Deus purinho na história. Total. E mudou totalmente, assim, Aí ele a pagou a nossa atmosfera. conta. Aí a gente saiu, a gente eu marquei o jantar cedo porque tinha um grupo de amigos fazendo um after, que ia ter uma despedida, um amigo meu ia voltar pra Europa. E era próximo, era mais ou menos no mesmo bairro. A gente tava nos Jardins, era em Moema, eu falei, perto daqui, dependendo do que for, dá pra eu levar ela pra lá e a gente continua, né? E aí rolou esse after, a gente foi pro bar e a gente acabou ficando, a gente ficou até fechar o bar de madrugada, né? A gente foi embora às 3 horas da manhã. Aí começou a conversar, né? No Não parou dia mais. seguinte, a gente acordou, um já deu bom dia pro outro, já começou ali no WhatsApp e estamos aqui. A gente nunca fez joguinho, nunca Uau. fez ceninha. E assim, como eu já tinha determinado que ia mudar para o Rio de Janeiro, eu tinha saído de uma separação, eu fui viajar para o Rio de Janeiro, eu falei, gente, eu trabalho com digital, eu já trabalhava. O que me prende? Eu sempre gostei de praia. Falei, vou mudar para o Rio de Janeiro, quero casar com carioca. E ele é o quê? Carioca. Carioca, olha o poder da palavra. O defeito, né? Você é carioca também? Não. Tô brincando, cariocas que estão assistindo a Tenho gente. alguns problemas, cara. Ah, é? Deixa Uma Eu abaixo. piada. sou o carioca mais paulista que você vai conhecer. Você nem É, tem e eu também sotaque. sou mineiro mais paulista que você vai conhecer. É, não tem isso. Mas você tem um provavelmente. pouquinho, você puxa um pouco. De quê? O mineiro. O mineiro O puxa, sotaque. É, um pouquinho. Mas ele não puxa nada, né? Não parecia que ele era... Não puxa. É a minha família é de lá. E aí eu falei assim pra ele, olha, temos um problema, porque eu já ia mudar, já tava de mudança. Nós temos 7 dias pra ficar junto, porque eu vou embora. E eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pra nós, porque muitos casais começam, vamos devagar, Uhum. não vamos mostrar que gosta muito. Sim. Vamos. E como a gente só Reservar. tinha 7 dias, ou a gente Um casar, curtia e 7 vivia. dias. E vivia com como é que fala? Intensidade. Intensidade. Na época eu tinha um amigo chamado Rodolfo. Rodolfo, se você estiver assistindo, eu honro muito sua vida. A gente não tem um relacionamento hoje, infelizmente, mais. Mas eu lembro que nessa época ele era uma das pessoas Vou mais trazer o íntimas, Rodolfo assim. aqui, E aí, pra ele consertar. Rodolfo, vem, vamos reconciliar. e acontece. Eu falei pra ele, falei assim, cara, eu só tenho 20 dias pra conquistar ela. Mas eu não vou botar pressão. Eu vou só viver.
E se ela for embora, for pro Rio de Janeiro e acontecer de ser só 20 dias, vão ser os 20 dias e ponto, acabou. Dias. E a gente viveu aquilo História com... de filme? E a gente não, a gente viveu tem, aquilo não com filme. intensidade, saca? E aí o que acontece? Chegou Nem começou um, o filme. um belo dia, Você chegou a mensagem, ela me ligou. Foi a primeira vez que ela me ligou, a gente falava só pelo WhatsApp, a primeira vez que ela me ligou no telefone. É. Ó, o proprietário do apartamento no Rio de Janeiro mandou mensagem e falou, eu preciso estar lá dia 16 pra fazer a troca da chave. Por onde eu começo a mudança? Como eu faço? E agora? Aí eu falei assim, pera, você tá em casa? Tô, beleza, tô indo pra aí. Eu tava em casa trabalhando, eu peguei meu notebook, uma muda de roupa, eu simplesmente me mudei pra casa dela. E fiquei 8 dias fazendo a Só mudança lembrando, com ela. eles não eram convertidos ainda, tá, galera? Isso é um diferencial, tá? Isso é importante, porque eu nunca tive presença de pai. Minha mãe, ela foi mãe solteira. Em todos os meus relacionamentos, eu só me relacionava com homens bananas, onde eu era a energia masculina. Quando ele falou assim, eu vou aí te ajudar e resolver pra você, Opa. e fechou o notebook, eu falei, Ela falou, tenho 7 dias pra Nossa. botar tudo dentro do caminhão e ir pro Rio de Janeiro. Cara, que Falei, diferença tá bom. que faz, né? eu me senti pela primeira vez protegida. Uau. E assim, alguém vai resolver por mim? Glória a Deus. Glória a Porque Deus. Tirou sempre eu aquele que peso, né? Aí eu me Total. mudei pra casa dela e passamos 8 dias embalando caixa. Embalando caixa. E tipo assim, Ele trouxe caixa. peguei o carro, passei na Calunga, supermercado, peguei um monte de caixa, cheguei na casa dela com o carro, com o porta-mala empilhado de caixa, assim, Caraca. ó. Bora começar a mudança. Eu fiquei, nossa, ele Tamo trouxe junto. até a caixa, porque no outro relacionamento eu que tinha que ver qual era a caixa, eu Que embalava a diferença, né? Total. E aí eu já comecei a, me apaixonar. E não só pelo papo, mas pelas atitudes. Resumindo, rolou um eu te amo no meio dessa mudança. Sim. Isso. Eu falei, gente, e agora? Teve aquela cena assim, caiu uma caixa com livro e tal, vocês foram pegar juntos e subiram Não, assim. não rolou. Ah, não mas foi rolou. romântico, Foi, amor. A foi gente tava romântico, tomando foi um romântico. vinho. Aí ele olhou nos meus Foi. olhos, aí ele falou assim, olha, eu não sei. Ela cozinhou pra mim, a gente tomava vinho todo Ele dia. falou Falou, tipo assim, amor, aí ele falou assim, Fernanda, eu não sei mais como que vai ser minha vida a partir de agora, porque tá sendo os melhores dias da minha vida. Eu falei, eu também não sei. Aí eu te amo. E aí, eu posso dar uma focada agora a mais? Deixa eu dar uma... E aí a gente a partir casou, daqui, teve filho, deixa eu dar uma e focada. Aí são felizes pra aconteceu. sempre. Aí a gente, beleza, Mudei. fizemos a mudança pro Rio de Janeiro. Tá. Aí a gente começou a namorar, porque ela fez a mudança dia 16, minha família é do Rio, né? Eu fui passar o Natal no Rio, ela veio passar o Natal em São Paulo com a família dela. Eu tava no Rio, Nossa. ela, com o apartamento lá, ela aqui. E aí eu acabei ficando e emendando pro Ano Novo. A gente passou o primeiro Ano Novo junto lá no Réveillon, Copacabana, Fogos, Uhu. Sim. Ficamos lá no apartamento da gente. Eu passei esses Da 15 gente. dias... Era só meu, gente. Era dela, por enquanto. Eu passei esses 15 dias, a gente fez a mudança, eu ajudei ela a arrumar um apartamento e tal. E aí a gente voltou e começamos a namorar nesse Réveillon, de 19 para 2020. E aí eu tinha clientes em São Paulo, eu trabalhava com audiovisual, trabalhava com moda, com fashion film, tinha alguns clientes aqui. E aí eu combinei o seguinte, ó, vamos namorar o primeiro ano. A gente fazendo plano, né? E aí Deus vem e muda tudo. A gente O que acha. acontece? Vamos namorar o primeiro ano à distância, eu vou fazendo a ponte aérea, eu vou começar a captar clientes aí no Rio, porque eu sei que o mercado de moda no Rio de Janeiro é muito grande, principalmente Sim, beachwear e tal. sim. Depois que eu consegui fazer essa transferência de capital e de cliente, eu me mudo pro Rio e eu fico fazendo ponte aérea pro São Paulo e a gente mora no Rio. Eu queria Legal. voltar pro Rio, queria surfar e tal, a gente morava 300 metros da praia. Beleza, traçamos isso. E eu ia uma vez, eu ia um mês, ela vinha um mês. Eu ia um mês, Expectativa. ela vinha um mês, expectativa. Então, em janeiro ela veio, passou um final de semana em casa, em fevereiro eu fui. Ela tinha um curso de emagrecimento que a gente estava começando a gravar as aulas, eu fazia o conteúdo do canal do YouTube dela, então eu tinha necessidade de a gente estar presencialmente pelo menos uma vez por mês. O que acontece? Isso foi no Réveillon, em janeiro, né? Dia 6 de março, eu vou pro Rio de Janeiro, e eu ia ficar mais ou menos até o dia 15. Aí eu tô no Rio de Janeiro, fui passar 15 dias com ela pra ficar com ela, e a gente grava alguns conteúdos pro Instagram e pro YouTube. Covid, lockdown, o governador da cidade, Fecha o Witzel, na época, fecha a rodoviária, fecha o aeroporto, fecha tudo. Ficamos trancados. Então, assim, Deus... Inclusive o governador, né? Tudo fechou. Fechou tudo. É, não, porque foi preso. Ah, ele foi preso. E aí Fechou acontece. tudo. Essa é uma piada. E lá no Rio de Janeiro o Covid foi tão pesado nessa época que a gente não podia nem mudar de bairro. Então a gente Não tava em podia ir na Ipanema. praia, não podia A ir na gente não praia. podia ir pra Copacabana. A gente ia fazer tudo em Ipanema. A gente só andava a pé na rua de máscara e ficava em casa. Não podia nem mergulhar no mar. E aí foi um baita de um test drive pra gente. Porque a gente tinha 3 meses de namoro. Tipo assim, a gente nem se conhecia direito. Agora, trancado todo dia, Trancado. convivendo. E tipo assim,
não tem dia pra acabar, né? Não é igual o Big Brother. Tinha um Big Brother dura 3 meses, a gente não sabia Depois você vai quanto embora tempo. pra sua casa, né? É, e a gente não sabia quanto tempo ia durar. Tem 2 milhões de prêmio, né? É. Podia rolar, mas é uma dívida. Mas veio a Exato. Cleo, né? Que é o maior prêmio. Só que é melhor. é melhor. Só que uma coisa que foi muito importante nisso, o posicionamento em relação, eu digo, às mulheres. Aconteceu isso, por mais que a gente não, na época, não fosse convertido, eu falei assim, não é porque a gente tá morando junto que vai ser bagunça, não, minha filha. A gente vai casar, você vai pedir casamento. Você vai dormir lá fora, vou deixar um cobertor. Eu vou levar água e comida. Isso. Você vai pedir em casamento e a gente vai casar. E ele falou, Muito tá bom. Era tudo que você precisava. Eu falei, de tá sinal. bom, irmão, porque eu cheguei lá de malicuia e não tinha- tinha como Ele ia voltar. É tipo voltar. assim, tá bom, não tem como, né? Nem... Ou era- assim, É isso que tá tentando. eu vou pra onde? Eu não Mas posso você voltar também pra já São tava Paulo. apaixonado, Não, né? é amor. Não, eu queria, O óbvio. cara sai de São Paulo, é. né? Mexe com vídeo e querer surfar, nunca nem andou de skate. Não, eu andei de skate a vida inteira. Mas calma. O cara já tá apaixonado. Pega Exato. leve, por favor. Não, aí- e assim, você. Aí ele pegou e falou assim: tá, é isso que eu quero. Eu falei assim: tá, então beleza. Quando foi em junho, isso foi em fevereiro, junho, os namorados ele me pediu em casamento, numa live, né? Legal. Com as alunas e tudo. Quando foi em outubro, aí ele falou assim: amor, também não tem mais o que esperar. A gente já tá casado, mas também não tá casado. Então vamos casar. A gente casou de máscara em outubro, dia Caraca. 10/10 de 2020. É Seis, bem 6 meses depois do jantar com o Mário, o anjo. Vocês que estavam casados. É porque casados. o jantar foi dia 21 de novembro de 2019. Dia 4 de janeiro ele faleceu, o Mário, o cara que pagou o nosso jantar. E eu descobri isso recentemente. Porque eu joguei o nome dele no Google e achei no site da Sociedade um Brasileira de Advogados advogado uma famoso. nota de agradecimento por conta de toda a história, a carreira dele e tal. Foi um anjo. E aí, 6 meses depois do jantar, a gente noivou. 11 meses depois a gente tava casado. Casou. Legal. Aí a gente voltou pra São Paulo. E porque lá no Rio de Janeiro você tem que fazer um esforço gigantesco pra trabalhar, né? Porque tá todo mundo lá na praia jogando Curtindo a futebol. vida. É difícil, cara. Aí a gente, numa terça-feira, vamos ficar tomando água de coco na praia? Não, a gente tem que trabalhar. Então era uma luta pra ser produtivo. E aí a gente, com muita dor no coração, voltou. Voltou. A gente voltou por causa de business mesmo. Sim. Só por isso, porque a gente sempre gostou da praia. O enfim. lifestyle lá é bem melhor. Mas não faz dinheiro. O é difícil. lifestyle do Rio de Janeiro é pra depois, quando você já tá com grana, Sim, você já tá sim. aposentado, é Sim. outro estilo de vida. Ou Pô, herdeira. tipo, É, quero o envelhecer herdeiro. na praia. Beleza, irado. Pô, pega um apartamento irado na Barra, Vai pra pôr uma tranquilo, mão carro na blindado, massa, de trabalhar boa. todo dia. difícil. Agora sim, É difícil. pra ralar, criar propósito, criar ministério, desenvolver pessoas e enriquecer não é o lugar. Desculpa interromper você, só pra eu entender no Tá. meio de toda essa história. Você já tinha o diagnóstico da alopecia Com aí? 3 anos. De idade? Alopecia Ah, desde então sempre. você desde criança. Ele me conheceu careca. É que a gente falou só do nosso relacionamento agora. A gente precisa entrar no que interessa agora, que é exatamente Não, isso. mas Onde interessa, daqui tudo já Ó, interessa. com certeza. Mas é que o que realmente... Qual que foi o lance? A gente voltou pra São Paulo em 2021, janeiro de 2021. E aí a gente foi reconstruir nossa vida aqui de novo, depois da pandemia e tal. E aí, em junho, no dia dos namorados, um ano depois que eu pedi ela em noivado, ela tava grávida. E no dia dos namorados, ela tava grávida e teve o sangramento. Um ano depois, exatamente. Tava grávida de quanto tempo na época? 8 de 8 semanas. semanas. E aí tem uma questão Eu também importante perdi do merecimento. Você também? Perdi o primeiro também. E é uma dor, assim, é surreal. terrível. Só quem vive sabe, Só né? quem assim. vive sabe. E assim, tinha uma questão do não merecimento também. Por quê? Quando... eu sempre escutei, né, na adolescência, você não cuida nem de você, você vai ter uma criança. Como você vai ser mãe um dia? E como eu não tive essa questão da paternidade, eu falava, eu não quero ter filho. Mas não é porque eu não queria ter filho. Eu não queria que os meus filhos passassem pelas dores que eu passei, né? Festinha Dia dos Pais, não tinha pai. E aí eu tinha algumas crenças, uns bloqueios emocionais que me impediam de acreditar que eu poderia construir minha família. Tanto é que eu escolhia homens bananas para realmente não construir. E aí, quando a gente queria muito, quando a gente pegou o teste, eu olhei e eu falei, meu Deus, sabe aquele Deus me livre, mas quem me dera? Sim. E quando eu mostrei para ele também, ele ficou desesperado, negócio de dinheiro, não sei o que lá, como que vai ser? A gente escutou o batimento cardíaco no dia 12 de junho, um ano depois que ele tinha me pedido em Sim. casamento. De manhã, à noite, eu sangrei. E aí, foi uma dor, assim, surreal.
E é o que eu falo, né? Quando você perde um filho, independente do período, você perdeu um filho. Claro. Espiritualmente você já é mãe, você já é pai. Lógico. E eu falo que é uma dor, é um buraco que só tem, o tamanho só é de Jesus. E foi nesse momento que a gente se converteu. Uau, Que e legal. como é que foi? Foi na perda do nosso bebê, a nossa amiga Laila Coelho, ela convidou a gente pra ir, eu já ia às vezes, só que assim, aquela história, eu ia um domingo na igreja, no sábado não tava na balada. Isso já em São Paulo. Isso na época solteira eu sempre ia, mas eu nasci em igreja católica, então eu tinha aquela questão, eu gosto da igreja evangélica, mas eu não posso gostar, porque tem aquela rixa, né? E aí ela me convidou pra ir, eu falei, amor, vamos, a gente tá precisando de Jesus, a gente tá precisando de Deus. E aí os dois foram, a gente aceitou Jesus juntos, né? A gente se converteu, tomou essa decisão juntos. E foi o que ajudou a gente realmente a levar o luto da perda. Eu trabalhei, a gente fez, né, a terapia, né, com uma das nossas mentoras, que foi a Márcia na época, para poder trabalhar a parte emocional, a nossa mentalidade, todas as nossas emoções em relação a essa perda, e a gente começou a se aproximar mais de Deus. Depois disso, depois de 3 meses, aí eu tive uma profecia. Antes disso, é importante falar, né? Lá no Rio, tive uma profecia em sonho. Era o que eu ia falar. Eu ia Se chegar aí. acontece? É o que acontece, tem 2 coisas importantes. Em 2020, quando a gente estava na pandemia, a gente estava numa fase onde a gente estava focado muito em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Ela estava me passando muito conteúdo, transbordando muita coisa na minha vida. Eu estava lendo muito livro, eu estava executando exatamente tudo que ela estava me ensinando, porque, literalmente, eu cheguei para minha psiquiatra e falei assim, ó, tchau, não volto mais, joguei os remédios Tô no pagando lixo. caro e não tá valendo a Eu pena. preciso Fernanda fazer uma vai mudar minha observação vida. aqui, posso? Pode. E eu preciso reconhecer uma coisa aqui muito importante. É porque eu escrevi meu primeiro livro, que é a Teologia do Evangelismo, e aí eu faço uma crítica muito severa à autoperformance, conectada ao Evangelho. Só que, às vezes, a gente generaliza, né? Você contando, e eu já ouvi outras vezes, eu quero aqui na câmera reconhecer isso. Eu acho que tem uma parte do trabalho dos coaches que são essenciais para o desenvolvimento de pessoas na autodescoberta. E você falando isso só reforça, porque você contou que você estava vindo de um período de extrema depressão, Sim. correto? 3 anos? E aí você se conectou mais com ela, até mais pelos conteúdos que ela postava Sim. do que diretamente. Pelo estilo de vida, pelo ensinamento, pelo background, todo o lastro que ela tinha, né? Sim. Questão da alopécia, da família e tal. E eu vou entrar num outro detalhe aí, mas só para continuar. Faz total sentido. Porque acontece? Eu acredito que, óbvio, a psicologia, a psiquiatria funciona para muitas pessoas, funciona, principalmente para quem tem realmente transtornos, que precisa realmente de acompanhamento. Sim. Tomar um remédio. Mas assim, sim. 90% dos casos, tem diversas outras linhas que dá para seguir. E eu conheci o coach através dela, porque ela, fora todo o conteúdo, Depois todo eu o fui conhecimento, estudar outras coisas, todo mas o- minha porta- Você já era coach na A minha época. porta de entrada foi o coaching em 2018, né? 17. Depois eu fui estudar psicanálise, neurociência, constelação, PNL. Fiz tudo que vocês podem imaginar, porque eu me Sim. apaixonei pela mente humana. Eu conheci o coaching porque eu era nutricionista e eu não entendia porque as pessoas emagreciam e outras não. Sim, E aí eu entendi que era a mente. muito mais. E a primeira coisa que, na época, foi o boom do coaching, né? Faz coaching. É. E eu fui fazer. Então, minha porta de entrada E o que foi mais importante que eu falo assim, tipo, o método Águia mudou minha vida, porque eu não fui o primeiro, mas eu sou o primeiro e mais próximo aluno. Tipo, eu aprendo todo dia com ela. Então a gente se lapida diariamente. E eu vou ser um eterno aluno dela. Hein? O que essa mulher fez na minha vida é impressionante. E aí, voltando para aquela história, é o seguinte: a gente Uma trilha tava. sonora, aquela... Não, beijo. A gente A gente tava. Não, eu só estou aqui sentado nessa cadeira agora porque ela não desistiu de mim. Uau. Ela fez questão de eu me destravar, porque eu Que lindo, ficava cara. atrás da câmera. E o que acontece? A gente estava em 2021, perdemos o nosso primeiro bebê, que a gente deu o nome de Luigi. Em 2020, quando a gente estava morando no Rio, a gente estava vivendo esse processo de autoconhecimento. Então a gente acordava de manhã, a gente meditava. E aí teve um dia que ela acordou e falou assim: amor, eu tive um sonho. Eu sonhei que um anjo vinha e falava que eu ia ficar grávida e que o nome de uma menina e que o nome deveria ser Cleo. Qual que é o significado de Cleo? Eu esqueci agora. Glória de Deus. Glória Cleo de Deus. significa glória de Deus. É. A gente falou, pronto, já temos o nome. Nesse mesmo E foi dia... muito real. Não foi um e sabe o que foi sonho. É engraçado? muito louco, Sim. porque não foi um sonho. Você tinha convicção que era... Não, eu praticamente Não, ela, vi. sabe Sim. quando você acorda e você Uma pega no visão, braço né? do outro? Foi uma visão. Foi uma visão. Você pega no braço do outro e fala assim, amor,
aconteceu isso. E você conta na hora? Foi assim. Foi assim. Ela acordou ofegante. Porque o sonho, às vezes, você vai viver, você esquece. É, a gente subconsciente, às vezes a Isso. visão, E aí a não, gente você sabe que é tinha- sobrenatural. Né? Exato. E a gente tinha a rotina, a gente acordar, a gente escovava o dente, tomava café da manhã, a gente deitava na cama e a gente meditava 20 minutos, meia hora antes de começar a trabalhar. E aí a gente fez essa rotina, a gente deitou e fomos meditar. Nessa meditação, eu visualizei a gente entrando num apartamento com uma menina pequena, moreninha, Com os de uns cabelinhos. 2, 3 anos, com um penteadinho, exatamente como ela tinha as fotos no Pinterest. A Fernanda tem uma pasta no Pinterest com fotos de criança naquela época. Que se eu te mostrar a foto, eu mostrar É a a foto Cleo. da Cleo, É a é a Cleo. Cleo. É a Cleo. Então, assim, a gente cria Meu as coisas no Deus. subconsciente e a gente manifesta na nossa vida. Até a cor do olho da Cleo estava Uau. nessas fotos 3 anos Eu antes. costumo dizer que Deus, ele dá pra gente o que a gente acha merecedor de receber. Porque tem coisas que às vezes a gente não dá conta de... E aí, Administrar, cuidar. a gente repele. E Tem aí, bênçãos que a gente não vai conseguir, Concordo. porque a nossa mente vai falar assim, não é pra mim, não. Isso. Isso. A Daí gente Deus se quer te sabota, dar. né? Mas se Exato. sabota. E aí, quando você não destrava, você não destrava a mentalidade, você não cura seus bloqueios emocionais, você pode até tentar pelo esforço, mas você não acessa as promessas de Deus. Porque o que acontece? Na primeira gravidez, ela tinha um sentimento de que não era a Cleo. E eu, por conta de todo o conhecimento... Eu tudo, achava falei assim, que era "Putz, menino, na verdade, pera, de dar o nome de eu Luigi. não posso rejeitar. Então, tipo assim, eu não torcia nem pro um nem pro outro. Você ficou Com medo de parcial. rejeitar a criança, entendeu? Porque ela foi uma criança rejeitada, eu fui uma criança rejeitada. E a gente vive isso no dia a dia, a gente cura e trabalha isso. Então eu sei os problemas que a gente precisa tratar depois que a pessoa chega na fase adulta. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente tá num restaurante, eu vejo uma cena numa mesa do lado ali, a gente tá conversando, eu tô olhando e falo assim, puta, meu pai bloqueou ali, daqui a 10 anos esse cara vai ter que passar comigo, eu vou ter que tratar isso e aquilo. Meu Deus. É sério, Bom, a já gente- fala, vai a- ter que tratar comigo. A gente tem Que esse legal olhar, isso também, entendeu? né? Isso que eu acho mais incrível nos trabalhos. Nunca vai faltar trabalho pra Sim. fazer. Nosso Não. ministério vai ser assim, é eterno, de fato. Tanto que a gente vai entrar depois no momento ano que vem de realmente multiplicar talentos. Bom. E acontece. 3 meses depois, a gente viveu essa fase do luto, a gente fez o tratamento, porque ela entrou num estado depressivo, eu já tive. Aí a importância de você ter alguém perto de você que já Poxa, passou cara. pelo que você passa. Sabe as dores, Ela os nunca tinha gatilhos, perdido né? ninguém na família, eu já tinha perdido minha mãe e eu me afundei na depressão. Sim. Porque eu não soube lidar. Quando eu comecei a reparar que ela não queria levantar da cama, que ela não queria Opa. comer, que ela não queria tomar banho, que ela não... Fernanda era a pessoa que, assim, ela ia na padaria comprar pão, comprar Se um arrumava. fósforo, maquiagem, cílios, tudo. Não queria fazer nada. Não queria nem Aí eu- academia, eu adoro academia. Aí eu, Óbvio, opa, né? Pra E mulher aí eu não é só comecei- uma questão emocional, é uma questão hormonal, né? Porque a Quedas gente... bruscas de... Porque a gente produziu todos os hormônios numa gravidez normal e do nada não produz mais. É. Gravidez É quase que um puerpério adiantado. Só que você estava preparado que quando você engravida de um bebê, você não é só o bebê. É, nossa, a formatura do meu filho, casamento. São coisas Expectativas, que né? morrem junto. Meu Deus. E Eu acho que a mulher também se sente... Cara, Quebrada. ele dependia 100% de mim. o que eu fiz de errado? Por exemplo, o Pedro tá dentro da minha barriga. É claro, eu sei que ele depende de Deus. Mas pensando no contexto racional... O que eu fiz de físico aqui errado? na Terra, a saúde dele depende 100% de mim hoje. Ele tá dentro de mim. Então, assim, quando você perde, você fala, cara, o que eu fiz de errado? Exato. E É aí, a sensação da impotência, né? impotência. E tudo que você faz ou deixa de fazer influencia. Sim, Total. Então, assim, é 100%, não tem como tirar 0,5% disso. não tem. Depois de 3 meses trabalhando isso, tanto a parte espiritual. E, não, aí a gente teve uma outra profecia lá na igreja de que essa família viria em breve. Isso no Na- Bola de Neve. Bola de Deixa eu neve, só quem se entender uma converteu coisa lá. aqui, porque vocês falaram que aí vocês começaram aí. Para você, em que momento você virou essa chave com Deus, essa conversão, esse contato A primeira com parte, Deus? o primeiro momento que eu aceitei Jesus foi na época desse luto, foi antes dela engravidar da Cleo, que a gente tava realmente buscando isso. Porque depois que você perde seu primeiro filho, cara, ainda mais que ela teve um sonho também que era um menino loirinho, então ela sabia que era um menino. Eu sonhei ela quando eu também perdi. sonhou. Então, assim, Você também? me tirou meu filho homem, sabe? Tipo assim, Sim, que é o sonho cara, do eu homem, perdi né? tudo. Depois que você passa por isso, é só Deus, só misericórdia, não tenho como, não tem outra explicação. Eu fico arrepiado só de pensar. Sim. Não existe nada que preencha.
Entendeu? Então a nossa busca foi muito grande por conta disso. E aí teve um dia, que foi esse dia dessa profecia, que foi lá na Bola de Neve, que tocou aquele louvor que fala: eu me despedi dos meus pais. Meu, nossa, eu Sim, nunca chorei nossa, tanto na minha vida. Mexe, E mexe. Fala de queimar os carros. De de morada, queimar os pra carros, onde eu exato. Morada, pra onde eu irei. Exato. Ó, Nossa, tocou essa... não tinha nem pra onde ir. Tocou essa música assim, eu chorei de ficar com as pernas bambas. Eu nunca tinha assistido aquela na minha vida. A gente nunca tinha E escutado nesse, esse dia, louvor. e nesse dia teve uma palavra e falou assim, ó, você que perdeu um filho, você vai engravidar em breve. É, Caraca. Isso foi tipo julho e agosto de 2021. 3 meses depois, em outubro, ela engravidou da Cleo. 3 meses depois. Glória a Deus. E eu sabia que era a Cleo. Porque quando eu peguei o teste, eu falei, é a Cleo. Aí todo mundo, faz teste de sexagem. Eu falei, não precisa. Aí ele, mas você vai ficar rejeitada, vai que for um menino. Eu falei, não é um menino, tinha é a tanto- Cleo. Ela tinha tanta Deus certeza já que era me uma disse menina que é a Cleo. que eu fiquei assim, nossa, amor, tá bom, eu aceito, tudo bem, mas tipo assim, eu acho que Você eu ficou- vou torcer pelo menino, tá? Eu quero menina também. Mas eu vou torcer pelo menino Porque também. se for menino, pra ele sentir que alguém Também queria até pra ele. protegê-la, né? Assim, pra poder equilibrar e tal. Mas aí passou 14, 15 semanas, aí foi um dia lá fazer o ultrassom. Ah, vimos aqui, ó, não tem pinto Menina. não. Aí, tá certo. Aí falou assim, posso falar o que é? Eu, pode. Menina, eu sei, nada. Tipo, zero Cara, a gente reação. tem uma certeza, eu também Não tive é? certeza nos dois. A gente tem. Absoluta, Deus né? fala Uma coisa pra gente. assim. É. Tanto que a gente até não quis repetir os nomes, justamente Não porque tem que repetir, porque são a dois gente filhos sabe diferentes. que ela, o Pedro, eu já orava pelo Pedro, ela tentava me corrigir. Meu bem, não ora pelo Pedro. Eu tinha certeza, mas eu também tinha esse medo Mas da eu falava, rejeição. bem, Pô, não se for uma tem como eu não menina. consigo. Qual o nome do primeiro? Maria Júlia. Ah, era menina? Você Era tinha menina. certeza? Foi ao contrário. Eu vi ela também. Eu vi Uau. ela com 5 anos. Foi ao contrário. Eu vi da ela, gente. tipo, a cara do Thiago. Foi Uau. muito forte. Olha pra você ver, olha e a o diferença. dia que eu vi ela, eu tive uma visão depois, eu e ele, com um menino maior e uma menina menor. Olha aí. E aí E a nós primeira queremos gravidez 3. agora, um menino. Então, assim, vindo a menina depois, vai se cumprir Vai a se profecia cumprir, completa. total. Aí quando a gente pegou o teste e a gente, enfim, eu fiquei agora e aí eu entendi que tudo isso tinha que acontecer, porque hoje a Cleo é uma profeta, ela vê Jesus em casa, ela começa a conversar com Jesus. A Cleo vocês vão conhecer. Ela tem 3? Ela é 2. 2 anos e um A mês. Cleo Oh, é, meu Deus. é uma benção. Depois eu vou mostrar a fotinho dela. Ela é uma benção e não tá no Terrible 2. Tá. Normal. Não tem como, né, gente? Isso não Normal. anula o fato de ser uma benção. Isso é biológico. Gente, eu posso falar uma coisa sobre isso? Existe puerpério, as mulheres ficam malucas, Loucas. as crianças não dormem, o bico do peito cai, literalmente. Cara, É. Tem que dar difícil. apoio. a mulher sofre, né? O pai tem que ser presente sim. Assim, você quer a bênção, você vai pagar todas as provas. Vai passar por tudo. Mas não existe nada melhor, cara. Nada. Amém. Tenham filhos, pelo amor de Deus. É a melhor coisa que você faz na sua vida. E eu entendo que se a gente não tivesse passado por todo o processo, a gente não estaria preparado para ser pai e mãe da Cleo. Só que, aí a gente pode entrar nessa parte do propósito. Por quê? Nesse período, porque o Tomás fazia parte do vídeo, aí ele começou a fazer os meus vídeos, né? E ele sempre quis fazer psicologia, ele sempre quis trabalhar com gente. E aí a mãe dele falou assim, não, você tem que ser âncora do Jornal Nacional. Pra agradar ela, imagina, ela faleceu antes dele se formar. Seria uma... Ele tinha Ele crença- lembra bem o William Bonner, eu acho Ah, que... igualzinho. Seria uma desonra pra ele, no Sim. subconsciente dele, se ele não fizesse o que a mãe esperava que ele Sim. fizesse. Como que é perigoso a gente projetar nos nossos filhos Muito. aquilo que é nosso, né? Sim. Muito. Porque ela queria. Sim. Não ele. E ele admirava também tanto o meu trabalho porque ele tinha a vontade de fazer a mesma coisa. Olha que doido. Aí, nesse período, né, eu trabalhava com nutrição, com a parte de mentalidade, só que eu trabalhava muito mais a parte de mentalidade que a de nutrição. Tinha gente que emagrecia e mudava todos os outros pilares da vida, não só Sim. esse. Mas eu tinha crença de estudei isso, preciso trabalhar com isso. Eu sou o meu diploma. Errado também, porque não quer dizer que Isso é muito você mais faz que uma isso, coisa né? que Deus te fez pra É. isso. E aí, nesse período de puerpério, eu falei, não vou mais atender também, vou fechar minha agenda. Vou começar a amamentar, então, assim, não dá pra você atender e falar, dá licença, eu vou amamentar? Não dá. Fechei a agenda. E a gente teve uma brilhante ideia péssima de vamos montar uma agência de marketing, não é isso que dá dinheiro? Não foi...
Foi pé. Não, Não foi. Não foi Não era pra vocês. Foi por Deus não necessidade. mandou, é isso. Foi uma necessidade. Foi uma escola. Tiramos da nossa cabeça. E quando a gente decide tomar decisões mediante ao que a gente acha e não o que Deus quer, não dá certo. Criamos agência de marketing. Aí a gente tinha clientes, faturava aí, sei lá, 20 mil por mês na época, nananã. Aí a gente falou o quê? Vamos batizar. Agora as coisas vão melhorar. E aí você, como pastor, pode até me dizer, mas eu tenho uma visão sobre isso. Batizamos, aí tudo piorou. Não, tem porque essa assim- visão, é o que eu falo. Não, Porque você fala- Mas na verdade não é só piorar, porque fica parecendo que é consequência do batismo. Não. Na verdade, é você começa a enxergar o que já estava quer. de errado Isso. e o que Deus quer. E na nossa ótica é piorar. É Só que isso. Deus não vai começar a fazer a partir do nada. Ele vai fazer em você. Não, melhorou depois. Eu concordo, mas, né? Mas o processo é pedagógico Mas também. nas escrituras não fala que Jesus se batizou e entrou no deserto? Aham. Sim. Então pronto. Não, e Deus trabalha com a gente em processos. Eu comecei a ler essa semana a cultura do jejum do Legal. Subirá. E ele fala o seguinte, não há obrigatoriedade, mas em todas as passagens mostra uma inclinação e um desejo claro de que Jesus quer que a gente jejue. Do Lógico, mesmo sim. jeito que ele quer que a gente ore, Você que a vai gente dê mortificar sua esmola e que a gente carne. dê o dízimo. É. Né? Não fala se você jejuar, é quando você jejuar. Sim. A gente batizou. E aí, basicamente, você fala assim, Deus, tire de mim o que não é seu. Ele, tá. Tirou Perdemos tudo. todos os clientes. Na mesma semana, praticamente. Uau. Janeiro de A gente ficou com 2023. um contrato de 3 mil reais que não pagava nem um aluguel. Nossa. Resumindo, fomos despejados depois de 3 meses do apartamento. Nossa. O final da Isso história com bom é a bom. bebê. É. A Cléo E aí, tinha 7 meses. Deus foi fazer assim, tira, não quero essa amizade, eu não quero isso, eu também não quero isso. E a gente falou, meu Deus! Eu achei que ia melhorar depois do batismo, mas já entendi. Resumindo, a gente foi pro fundo do poço da nossa vida real, financeira, tudo. Aí um cara aleatório, não sei, a gente nem fala, mas esse cara falou assim, vocês conhecem lá a Lagoinha? Aí a gente falou assim, não, vamos lá visitar. A gente tinha ido tanto pro fundo do poço, que eu nasci na Zona Leste, lá em Itaquera. Na época a gente morava no Brooklyn. Não, no Morumbi, né? Morumbi. E eu saí de lá com raiva. E aí, quando você quer sair da escassez com ódio da escassez, você volta pra escassez. Meu Deus. Saí de lá, tipo... Não, repete isso aí de novo. Aí. É isso mesmo. Quando você quer sair da escassez com raiva da escassez e ódio, você volta. Porque aquilo Uau. que você tem raiva e repele, na verdade, Você atrai. atrai. Meu Deus. E aí, resumindo, tudo deu errado. E Deus queria trabalhar o quê? A minha falta de humildade. Deu tudo errado. Qual o único lugar que sobrou? Minha mãe tinha terminado uma casa lá, que ela falou assim, que a gente um dia ia morar quando era criança, quando começou a alopécia. Começou a alopécia com 3 anos, a primeira coisa que minha mãe foi fazer, me levou para um psicólogo. Que bom, né? Na época, eu tenho 33, faz 30 anos isso. Sim. E com um dermatologista, eu desenhei uma casinha, papai, mamãe, filhinho, queria uma família. Só que minha mãe não conseguia me dar uma família porque meu pai decidiu não assumir, né, a gestação. Só que eu sentia a rejeição lá no subconsciente, lá na barriguinha da mamãe, né? Quando a gente estuda o subconsciente, Sim. as crenças são colocadas Desde de o 0 a útero. 12, principalmente. Mas ao longo da vida, mas principalmente. E aí, senti a rejeição. Com 3 anos, os meus 2 tios, que eram figuras muito importantes dentro da minha casa, que eram minhas figuras paternas, os 2, cada um casou, cada um foi pro seu rumo, e nasceu uma prima, me senti rejeitada de novo, com 3 anos começou a cair o cabelo. Aí ela me levou lá, e ela falou, olha, eu prometo que eu vou te dar uma casa. Minha mãe sabotou e tudo mais, demorou 30 anos pra casa ficar pronta. Qual foi a casa que eu fui morar depois de ser despejada? Essa casa. Aí eu falei, gente, Deus cumpre promessas mesmo, porque eu pedi pra morar nessa casa, né? Só não sabia que demora tanto tempo. Só que quando a gente chegou lá, eu falei assim, amor, a gente tá no fundo do poço. A gente não tem muito pra onde ir, agora é só pra cima. Vamos fazer acontecer? Vamos aplicar todas as ferramentas que eu tenho de mentalidade, porque tem uma coisa também. Quando você reclama, quando você murmura, como você fofoca, quando você se compara, você só vai descendo. E é muito fácil você ir ladeira abaixo. O difícil é você subir. E eu falo que eu sou a maior beneficiada do meu trabalho, ele também, do trabalho dele. Por quê? Porque o tempo todo a gente está direcionando pessoas a viver. Na nossa empresa chama Faculdade da Vida. Como você vive? Como que você trabalha a sua mente? E quando eu parei de atender, eu parei de viver aquilo, porque eu parei de falar aquilo. É a mesma coisa que o pastor para de ler a Bíblia. É, Sim. Se perde. muito. Não é porque tem a unção que
Você tem que... Para de beber água, nunca mais bebe. Vai desidratar. Mas eu bebi 3 litros ontem. Chega Era uma hora de que já ontem, não né? tem de onde tirar, né? Exato. E a gente desidratou nessa parte, porque a gente parou de praticar. Falei, agora a gente tem que botar afinco, assim, 100%, tudo que a gente ensina de mentalidade, exercer, executar. Resumindo, fui na Lagoinha, e foi um culto de mulheres também. Culto Shine. O Shine. Na época que Março de 2020. era naquele outro... Junho de 2023. Que era Sim. toda semana, toda terça. Sim. Fui no culto Shine. Gente, demorava 50 km pra poder ir até a Lagoinha. Só que a gente realmente fazia um esforço. O culto era, tipo, terça-feira, 8 horas da noite. Sim. Eu saía de Itaquera, tipo, terça-feira, Na 3h30 da tarde. Nossa. Eu, Fernando e a Cleo. Os três, Nós sempre os 3, três. tipo assim. O Literalmente, culto Shine que o homem às vezes entrava. Faz Duas- muito tempo. 2 horas de trânsito até chegar sair do... Tipo assim, depois do Itaquerão Sacrifício, até Alphaville. Tipo assim, era literalmente, tipo... Não, temos que fazer isso. Uma renúncia. Aí uma pastora falou, nem foi a Kezinha, falou assim, quem quer vir aqui na frente? Aí o Espírito Santo falou, vai. Eu, não, o que vão pensar de mim? O orgulho, né? Aí o Tomás, eu acho que, sei lá, o Espírito Santo falou com ele com certeza, e ele pegou a Cláudia do meu colo e falou, vai. Eu, eita, ele escutou. Aí eu, tá. Aí eu fui, não vou ficar quieta. Aí eu cheguei, uma intercessora já pôs a mão na minha cabeça e falou assim, ó, Deus manda dizer que você é filha amada, você nunca não teve um pai. Eu sempre estive com você. E eu te chamo pra libertar a mente de mulheres. Uau. Você tá fazendo tudo errado. Porque a gente tava com a agência de marketing, que eu acho que isso quer dar dinheiro. Sim. Tô te chamando pra libertar a mente de mulheres. Eu vou colocar as pessoas na sua frente, confie em mim, siga os meus caminhos, que eu vou te orientar. E aí começou a falar. Comecei a falar em línguas nessa noite, foi uma unção absurda. Na mesma noite eu sonhei com águias, e Deus sabia que eu era crente, baby crente. Eu não sabia que tinha o versículo lá de Isaías, que você voe Né. como águias. Sim. Eu coloquei o nome da mentoria de Voando com Águias. Antes não era o nome do seu Não. trabalho. Não tinha nome. Não tinha nome. E aí, resumindo, abri 11 vagas, 10 vagas, eu fechei 11, tive que abrir mais uma. Realmente Deus começou a colocar as pessoas certas na nossa frente. Antes a gente faturava, na época, 100 mil no ano. A gente começou a fazer 100 mil no mês. Caraca. Deus começou a fazer um sobrenatural, assim, na nossa vida. E a gente começou a estar na obediência e escutar e executar só o que Deus mandava, e não Sim. diferente disso. Em 10 meses a gente já estava em Alphaville com um carro comprado. Sobrenatural, não dá nem para explicar. Não tem estratégia de marketing que supere as obras de Os Deus. milagres, o favor, cuidado. E a gente acelerou, ele começou a guiar a gente para morar aqui e tudo mais, desde que a gente chegou aqui faz 7 meses, né? Também a gente teve vivido uma A aceleração. gente mudou dia recente, 1º de né? março. Recente, mas parece que faz uma vida. Intenso, né? É. Isso que eu tô falando, a Cléo tinha 4 meses. Agora ela tem 2 anos. Sim. E tudo mudou. E aí, recentemente, Deus falou, ó, não é mais mulheres não, agora são famílias, são casais. A gente E aí resolveu... surgiu o Águia Experience. O Águia Experience surgiu lavando louça, Deus falou comigo. E a gente abriu as vagas. Só que eu não pensei em chamar casais. Só que, gente, vocês não têm noção, só tá indo casal. Uau. Só tá É no o casal. chamado, né? Porque o que seria o Águia Tem Experience? A gente já vai entrar nesse ponto. Tem 2 coisas que eu quero pontuar. Primeiro, né? Eu acredito muito que existem 2 tipos de cristãos. Sim. Aquele que não faz nada e espera escutar pra poder agir. Tipo, não, Deus tem que falar com você e tem que confirmar com você. Senão não me mexo. E tem mais o nosso estilo. A gente vai fazendo, vai escutando e a gente vai corrigindo a rota. Sim. Como que a gente veio pra Alphaville? Óbvio, teve toda essa questão espiritual de Deus, com certeza foi esse direcionamento, mas a gente já queria isso, a gente já buscava isso. Né? Quando a gente começou a vir na Lagoinha, a gente começou a frequentar aqui, a gente começou a ver que... A primeira vez que a gente entrou no culto, a gente tinha tipo R$10 na conta. A gente tava morando no Morumbi e tava tudo dando errado. E a gente entrou, a gente escutou a palavra e falou com a gente falou assim, não, é aqui. Porque a gente não sentia no coração da gente batizar no bola. E a primeira vez que a gente pisou dentro da Lagoinha Alphaville, a gente sentiu, falou assim, nossa, é a nossa casa. É E longe, desde é longe. Mas Desde esse Precisava momento, valer a pena. a gente nem tinha sido despejado, nem tinha ido morar na casa da minha sogra em Itaquera. nem tinha ainda. Então, a gente viveu todo esse processo. E durante todo esse processo, a única coisa que era inegociável que a gente fazia era domingo de manhã, acordar e vir pro culto das 9. A gente vinha pra Lagoinha todo domingo, 50 quilômetros, 1h20 de carro, com a criança recém-nascida. Parava no posto de gasolina pra trocar fralda, 10 vezes. na Marginal. 3, 4 fraldas, às vezes, no traje de ida. Meu Mas Deus. 3 fraldas... Tipo Troca assim, isso tudo?
Quando é recém-nascida, sim. Quando é recém-nascida, sim. Já prepara. E aí, assim, uma unção muito grande. Então, assim, tudo que a gente decidiu buscar, óbvio, teve a bênção dele, mas a gente sempre quis. O desejo ardente sempre foi muito forte, né? E por conta disso, a gente vive as coisas que a gente vive Porque se hoje. não tivesse a bênção dele, ia dar errado. Igual as outras coisas que a gente Exatamente. queria e dava errado. Exatamente. Mas, assim, você precisa agir. Porque enfim, a gente é baby crente, né? Eu sou crente há pouco tempo. Baby crente. Mas o que eu muito mais... bom. É porque ela chama as novas alunas de baby águias. Ah, tá. E aí acontece. Os que são novos. Bem do marketing. Eu não sei se... Pode ser só uma percepção minha. Eu até saber da experiência de vocês têm o ministério de vocês. Mas eu escuto muito das pessoas que nasceram na igreja e que têm muito tempo, que é tipo assim... eu tô esperando Deus fazer. Cara... Deus não vai fazer, né? Deus não... Primeira Tipo coisa, assim, Deus não vai fazer por você. Ele não vai lá trabalhar Né? pra você. A gente precisa levantar. agir. Ele dá o direcionamento e a gente precisa, né, meditar na palavra, e tomar a decisão e começar a agir. Claro. Não adianta decidir e não fazer. Sim. Tem que ter decisão e tem que ter ação. E a segunda coisa, Deus nunca vai contar o final da história. É. Né? Deus não vai chegar... Nossa vida é um livro, é um filme. Deus nunca vai contar a última cena, o último capítulo, a última página. A não ser Apocalipse. Ponto. Você tem o final da história, né? É, Exato. da nossa, Mas né? ele nunca conta o final da tua da nossa história. história a gente vai pro céu, mas assim... Né? Se ele E for aí- contar todos os desafios que a gente vai ter, a gente Tá não doido. fala, ai, não Não quero faz levantar. sentido. Imagina ele falando pra Jó, é o seguinte, você vai ser uma benção, você vai ter agora mais 10 filhos lindos, mas eu vou tirar os outros 10, vou deixar o diabo tirar os outros 10. Você vai ser mais rico ainda, mas você vai perder tudo agora. Exato. doente, Você vai ser um exemplo pro Tiago e depois pra todo mundo lá na frente, mas você vai sofrer agora, né? Ele não conta. Você não ia Exato, querer ele não sofrer. abre o caminho Você todo, fala, não né? vou levantar hoje Ele- não, vou ficar aqui. Tem um teólogo que fala que Jó não tinha um livro de Jó pra ler, né? Ainda bem, né? Isso é forte, né? Pesado. E aí o que acontece? Deus não falou pra Abraão, saia e vá para tal lugar. O primeiro comando foi, Saia. da sua parentela, ponto. Boa. Ele saiu, ele foi e ele parou em Canaã, né? Sim. Parou em Canaã. Quando ele chegou em Canaã, ele falou, não, eu acho que é aqui que eu tenho que ficar. Aí Deus foi, deu mais um segundo comando, vá para tal lugar. Né? Então assim, a gente precisa caminhar junto com a palavra, a gente precisa caminhar junto precisa com o caminhar. direcionamento. Mas precisa caminhar. E aí sobre o evento, o que aconteceu? Enfim, criamos o método Águia, começamos a ter monitoria em grupo, Deus provendo, trouxe as primeiras pessoas, as primeiras alunas. Aí a gente saiu de 10 mil de faturamento para 15, 20, contratamos uma mentoria de escala, de negócios, enfim. Aí começou a botar a estratégia de marketing para escalar ainda mais. Óbvio, tem que ter o business também, tem que investir no business. E aí a gente começou a fazer as coisas acontecerem. Em 4 meses a gente bateu os primeiros 100 mil reais. Foi em fevereiro. Aí a gente veio no evento em Alphaville do Gabriel Russo, a gente pegou nossa plaquinha de 100 mil e tal. E aí a gente continuou e depois, cada mês, todo mês 50, todo mês 60. E a gente fala para o nosso time comercial, né, sua rede comercial. E a gente fala para toda a nossa equipe, né? Hoje a gente tem 5 funcionários. Uma vida transformada por dia. Vocês precisam colocar pessoas na nossa frente, a gente faz a sessão experimental, a gente dá uma sessão experimental do método Águia, a gente dá um primeiro atendimento, uma sessão gratuita, e a gente oferece no final, eu faço o pedido de venda. É uma vida transformada por dia. Então, no mês, tem que entrar 30 novas alunas. É a meta mínima, básica. Uma vida por dia. Porque Quando o a gente- dinheiro é uma consequência. A gente Creio tem que focar nisso. nas vidas. Sim. Nas vidas que são impactadas. E eu tava lavando louça. A gente já tinha falado lá do negócio do evento presencial. Mas eu falei assim, Deus não me manda fazer agora, não. Então vamos esperar um pouquinho. E eu tava lavando louça e aí Deus falou no meu coração assim, o evento presencial. Calma, eu tava só pensando no purê de batata. Eu acho que é coisa da minha cabeça. E aí, ele confirmou com o Tomás. O Tomás ia falar comigo sobre o evento presencial. E quando eu abri a Bíblia, foi bem a parte de Salomão, né? Que eu abençoo todos os seus planos porque eu estou contigo. Eu falei, caramba, eu acho que é isso. E na época eu tinha feito um cheque de 100 mil reais na época do despejo, porque eu tive que dar 3 cheques, a gente teve que dar 3 cheques. Pra você ser despejado, você tem que pagar também, né? Não é de graça. Acertar, Pra né? tudo nessa vida a gente Tem que paga. pagar até pra morrer. Até pra morrer, E aí eu exatamente. tinha um quarto cheque lá vazio, eu falei, vou fazer pra mim. Nominal a mim, 100 mil reais. E eu tinha colocado pra sacar em 6 de outubro de 2023. A gente sacou isso em fevereiro de 2024. Caraca, Não demorou que legal. muito. Tinha 10 reais na conta, já fiz um de 10 milhões agora. Uau. Agora a gente Exato. o merecimento já aumentou. E aí quando eu abri a Bíblia, tava lá esse cheque nessa passagem. Eu falei assim, então é pra fazer o evento mesmo. Eu sei que a gente começou a
a colocar as coisas em prática, o que é o evento? O que é o método Águia? Basicamente, é você desbloquear os bloqueios mais profundos. Estão lá no subconsciente, que a minha especialização é o subconsciente. De 20 anos em 2 dias vai ser esse evento. Então, vai ser um evento muito profundo. Para a gente trabalhar tanto a parte mental, emocional. E, obviamente, não tem como não falar de Deus. Não tem como não colocar Deus nisso. Ao longo desse processo, Deus me deu muitas ferramentas em sonho para desbloqueio emocional. E quando eu aplicava nas pessoas, as pessoas curavam questões de abuso e estupro em uma sessão. E aceitavam Jesus também. Tenho muitos exemplos de pessoas, de alunos que aceitaram Jesus durante o processo do método Águia. Então, eu acredito muito que a pessoa ela vem pela mentalidade, ela vem pelo dinheiro. Sim, se torna até evangelístico, total, né? É total. É o nosso ministério fato, sim. Sim. Que é impossível contar a nossa história sem falar de Deus. Não tem como. E não tem como a pessoa não se envolver com isso. Porque, no final, quando eu falo, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu entendo de neurociência. Quanto mais eu estudo neurociência, mais crente eu fico. E quando eu vou ensinar para as pessoas sobre neurociência, não tem como eu separar Deus, porque um dos 7 pontos energéticos para você, só na parte do hertz, da vibração, da parte da física, é você ter uma conexão com o divino, com Deus. Você pode ter os 6 pontos ajustados. Se você não tem Deus, nada flui. Uau. Porque a gente é, na nossa identidade, imagem e semelhança. Sim. Então, se a gente for fazer qualquer ferramenta de desbloqueio emocional para a identidade, na parte de neurociência, você vai colocar coisas que Deus é. Eu sou criativa, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, eu sou importante. Então, a maioria das vezes, quando a gente vai ver, quando a pessoa está vibrando baixo, tem a escala vibracional do David Hawkins. Já ouviram falar de escala vibracional? Não. Vocês vão estar no evento, vocês vão aprender. Isso muda a vida. Costumo dizer que tem muito crente que não sabe disso e é por isso que não acessa as bênçãos. Quando você vê a escala vibracional de David Hawkins, o que ele diz basicamente? Nós somos átomo, vibração, energia. Se você colocar numa câmera killer, a gente consegue ver a nossa vibração. Sim, isso sim. é escolinha de física lá. E o que acontece? Se eu colocar esse copo na câmera killer, que é tipo um microscópio da vibração, ela vai ter ali escala de hertz. Copo, matéria. Imagina eu e você. Imagina a gente que tem sentimentos, a gente tem células, a gente vibra. Imagina nós que somos imagem e semelhança. Total. Copo não tá na Bíblia, né? O que ele é, a gente tá. E quando a gente... tem um copeiro, mas não tem um copo, né? Exato. Essa é uma piada meio crente, assim, que não deu certo. Um dia eu vou acertar. Muito bom. Aí, quando a gente vai medir o ser humano, a escala vibracional do ser humano, ele é medido através dos sentimentos. E a gente tem na escala os sentimentos. É que eu não tenho a imagem aqui, mas o expandido e o contraído. Qual que é a escala na escala vibracional? Qual é o que tem menos hertz? Vergonha. Vergonha. E muitas vezes, o que a pessoa tem? Vergonha de falar do evangelho. Vergonha de falar de Jesus. É o que mais tem, né? É o que mais tem. E aí ela acessa? Não acessa. Não bloqueia. Vergonha. Vergonha de falar em público. Vergonha. O que é a vergonha? O medo de falhar, o medo de ser julgado. Ser rejeitado. Uma rejeição. E já aponta algo que você identifica, né? A origem do maior problema. Não é o que ela está sentindo no momento. É o que você falou, né? A história dela lá, os problemas passou. não resolvidos. Exato. É o que te aconteceu, não é o que acontece hoje, é o que está na gavetinha. Que é a tal da Rita, né? Rejeição, indiferença, injustiça, traição ou abandono. Se você passou por algum desses e você não resolveu, você vai aplicar a Rita na sua vida. Eu aplico Rita na minha vida, mas é a Ritalina. No TDAH. Na hora que você falou Rita, eu sabia que ele ia falar da Ele ia falar da Ritalina. Rita. Cara, é um caso Não, mas sério. esse lance Continua, esse lance da Rita é muito chocante. Que eu faço o primeiro bate-papo com as alunas hoje, antes delas entrarem na comunidade. Vocês têm que estar lá, gente, hoje eu vai falei- citar Jesus. eu falou, quero- preciso de hoje- pastores. Aqui é isso que eu ia Hoje eu perguntar. vou batizar. Vocês estão... uma pergunta agora como pastor, tá? Tá. Eu quero representar aqui os pastores. Vocês estão com algum respaldo pastoral? Por exemplo, hoje Você. vocês estão em Alphaville. Deus, ele tá conhecendo as pessoas Meu certas. Deus. Pronto. Não, mas assim, antes vocês já tinham ou não? Não. Ou vocês sempre buscaram por A gente isso? sempre buscou. Lógico, lá
no método, a gente foca mais na parte da mentalidade, mas é meio que automático. A pessoa quer ir na Lagoinha também, quero conhecer. A gente frequenta o GC, mas a gente está buscando respaldo pastoral. Amém. Nada Importante. por acaso. Glória a Deus, glória a Deus. Porque tem que ter, entendeu? Tem. Tem que É ter, como a gente você sente falou, falta. se é tridimensional, corpo, alma e espírito, né? Precisamos. Vocês querem? acho que- Ótimo. Deus colocou, não é à toa. Então, Amém. entendeu? Exato. Quem é? Vai Você. ser 14 e 15 que você falou. 14 e 15 de setembro. Isso. E você sabe que a gente tava pensando, amor, a gente até precisa ver de aqui. pastores, não sei o que lá, nanã. Aí eu, É porque tem um- relaxa, Deus vai colocar. Aí do nada, amor, o podcast que a gente vai de pastor. Falei, ótimo. É que tem um detalhe também. Esse negócio da... Só pra completar o da Rita, já vou falar. Esse lance da Rita é engraçado, que eu faço as sessões experimentais, o primeiro bate-papo com as meninas, antes delas entrarem na comunidade. Hoje eu falei com uma menina que ela tem... Dos 5, ela tem 3. Ela foi rejeitada, o pai dela traiu a mãe dela e ela sofreu muito com isso, porque quando o pai trai a mãe e sai de casa e abandona, porque ela teve o abandono também... a criança, ela não sente... tipo assim, meu pai traiu minha mãe, eles se separaram, divórcio, e agora eu vivo com a minha mãe e minha avó. Não entende. Porque na visão da criança, o pai que tem um filho homem, o menino enxerga o pai como herói. Só que a menina enxerga o pai como príncipe. Ela se sente traída. Então, quando o pai trai a mãe e sai de casa, a criança, a menina, ela sente assim, nossa, meu príncipe virou a fera. E eu me Ele traí. me traiu. Ele me traiu, exato. Eu Então, fui traída. rejeição, indiferença, injustiça, traição e abandono. 5. Ela se sentiu rejeitada pelo pai, ela foi traída, porque a mãe dela foi traída, ela se sentiu traída também. E o pai dela abandonou ela com 8 anos, depois nunca mais voltou. E como é o relacionamento amoroso dela? O relacionamento amoroso dela é uma zona. Óbvio. Lógico. É sempre assim. Às vezes a pessoa ela me conta, eu falo muito da árvore, né? A natureza nos ensina muito. Deus ensina a gente através do que ele fez. Então, se a gente for olhar a árvore, Jesus disse que a gente conhece a árvore através dos frutos. A nossa vida é igual. Se a pessoa me disser num bate-papo, eu já faço isso há muito tempo, né? São mais de 1000 horas ali de sessões individuais. Tem até uma plaquinha que vou pegar daqui a pouco de 2000. Que legal. Quando a gente vê os frutos da vida de uma pessoa, por exemplo, como é o relacionamento amoroso, como é o trabalho, como é o dinheiro, a vida financeira e profissional, quando a gente olha os frutos, a gente já entende que tem na raiz. Por exemplo, uma das coisas que também acelerou essa alavancagem financeira que a gente passou é porque uma das ferramentas que Deus me deu em sonho, que foi essa, de desbloqueio emocional, de não perdão que eu tinha, que eu nem lembrava com meu pai, porque eu achava que eu já tinha perdoado, só que existem 2 tipos de perdão e eu descobri isso, que é o perdão espiritual, mas também tem o perdão mental. Porque às vezes a pessoa fala assim na igreja, eu decido liberar perdão, acabou lá, não. Aí ela vai pra casa e ela fica remoendo aquilo no subconsciente. Sim. Não perdoou? E aí ela pode até achar que já perdoou, mas ela fica vivendo e revivendo aquilo ali, vai tomando no conta-gota. E eu tinha esse não perdão mental. Sim. E aí um belo dia eu comecei a ver que tive clientes que estavam prosperando, tendo mais resultado que eu. Falei, Deus, por que ela tá tendo mais resultado e eu não? Aí ele falou no meu coração, porque você não passou pela ferramenta. Foi aí que eu treinei o Tomás. Falei, amor, sabe por que você fica atrás da câmera? E ele tinha na bio dele, contando história de pessoas atrás das câmeras. Era assim que eu me vendi como videomaker. E aí no Tipo, banheiro, eu conto tava a sua história tomando porque eu banho. tenho medo de contar a minha. Aí eu tava tomando banho, aí eu falei, sabe por que você coloca isso? Porque na verdade você não tem coragem de estar na frente da câmera. Olha só. Uau. Amém. Destravei? Agora você tá aqui. Exatamente. E nem tava planejada. Não por nós, tava por Deus. Sim. Amém. E aí ele falou, nossa, é isso. E aí eu falei assim, não, amor, você sempre tem vontade de fazer isso e eu vou te treinar. Ele foi o primeiro treinador do método AG, que realmente eu ensinei todas as ferramentas, toda a metodologia. Porque eu misturei tudo, né? Eu estudei muita coisa. Sim. Tem PNL. PNL, neurociência, psicanálise, coaching, constelação, enfim. Tudo. Tudo É uma que... mistura de tudo que essa cabeça estudou. Eu estudo até uma coisa que chama Human Design, que não tem nem no Brasil isso, eu estudo em outra língua, que é o design humano mesmo, dependendo do horário que você nasceu. Não é nada a ver com o signo, mas tem a ver com o seu perfil, pro seu propósito, o seu chamado. Sim. Por exemplo, o meu perfil é refletor. No meu perfil, é muito difícil uma pessoa não passar por mim e não ver alguma coisa que tá nela.
algum bloqueio que tá nela, alguma coisa que ela precisa tratar. É natural pra mim. Eu vou na padaria, converso com a pessoa e ela fala, nossa, Sabe o que eu que é acho que eu sou engraçado? rejeitada. Hoje eu falei com uma menina, Eliane, É. lá do Rio, e eu entrei na call e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, meu, eu não sei o que vocês fizeram, se foi tráfego pago, se foi anúncio, mas eu vi um vídeo da Fernanda e eu vi tal coisa, eu falei assim, meu, que legal isso. Eu entrei no Instagram dela, eu vi todos os destaques, eu vi todos os vídeos. Foi agora, 12:30, antes da gente vir pra cá. Eu vi tudo e eu fiquei impressionado e eu comecei a assistir um monte de vídeo. Aí passou 3 dias, ela me mandou um oi, tudo bem no direct, começou a conversar comigo, me deu essa sensação, eu tô aqui, tipo, eu quero saber mais. Eu nem sei do que se trata, eu não entendi nada do método Águia. Mas eu quero saber como é que funciona, me explica. Aí eu fiz uma sessão de uma hora e meia com ela. É do propósito, entendeu? E aí a gente consegue descobrir o propósito de forma lógico, mais pra parte racional. Mas tem a parte espiritual também. E aí o método Águia, ele une todas essas frentes. E aí, o que a gente tá falando? Do Águia Experience. Então, explicando, tá. Agora é pra Você família. tá né? De como que vai ser a você tá explicando imersão. a metodologia. Por quê? Deus falou que era pra mulheres, mas agora eu entendi por que tem que expandir. Uhum. Porque a águia voa com águia, né? Quando É você vai isso. ver a águia no mundo animal, ela anda em duplas, né? Sim. E se uma águia fica andando sozinha, vamos supor, o casal, a mulher expande, a mulher voa, a mulher nananã, a mulher, ela vai puxar o homem. Mas se ele não for, o casal acabou. Como andarão dois Ou então juntos ele se não é volta como um ela acordo? pra... Não tem. Ela destravou, ele trava ela de novo. Exato. E tem um detalhe, o que a gente percebe assim no nosso nicho, né? É um conteúdo, é um tipo de conhecimento, é um tipo que as mulheres são muito mais afim de Elas estudar e de buscam querer saber. mais, né? O homem ainda tem um pé atrás, tem aquele preconceito, Parece que tipo, tá ai, tudo na vida, papinho né? de mulher e tal, nada a ver. Então, assim, a gente precisa mudar essa mentalidade também do homem, de que Sim. o homem também precisa se desenvolver nisso. Porque O o homem homem foca precisa muito mais na até. venda, no comercial, no business, É. e a escala, e o negócio, direto, né? Mas não o autoconhecimento. Entendeu? O homem só vai querer mudar aquela parada quando chega como eu tive. Tipo assim, tô no fundo do poço, é o dia do chega, mais o que não fazer. tem mais o E que não fazer. é assim, né? Né? Até isso, Deus foi abrindo portas. A gente conheceu um amigo nosso, que é o Kelson, ele é mentor de médicos. Ele falou, você dá uma aula lá pra médicos? Gente, dá aula pra médico? Tá doido. Eu dei. E Difícil demais. porque eles são bem teóricos, Muito, né? Bem muito pragmáticos. racionais, muito. Mas eu, minha filha, bota lá, eu resolvo. E aí eu dei essa aula. E eu acabei fechando 12 mentorias individuais. Fechei minha agenda de 2024 Legal. de individuais, a maioria homens. Uau. Que legal. A maioria é homem. Por quê? O que acontece? O médico, ele primeiro, ele acha que a identidade dele está no diploma de medicina, porque ele passou Sim. tanto tempo estudando aquilo. A capacidade intelectual, né? Sou técnica. médico, sou isso, sou nanana. Teve um cliente meu que ele começou, eu perguntei, me fala de você, né? Me conta mais sobre você. Ele falou só do trabalho dele. Eu falei, se você tirar o diploma de medicina, o que te sobra? Nada. Aí ele. Engoliu o sangue ali. Não sei quem eu sou. Eu falei, então, vamos começar agora do zero. E eles estão tendo resultados tão extraordinários, porque às vezes foca só no business, como ele falou, só na teoria, só no trabalho. Só que não é só isso. Se a sua mente não estiver preparada, o seu espírito não estiver preparado para você receber toda essa prosperidade, essa abundância, dependendo do cenário que a pessoa foi criada, se for um cenário de escassez, de pobreza, a pessoa vai falar assim, não é para mim. Então ela vai cobrar menos do que deveria. A consulta vai ser muito menos do que deveria. E obviamente não vai ter o resultado que gostaria. Sim. Tem uma passagem bíblica, né, do apóstolo Paulo que ele diz que sejam transformados pela renovação da vossa isso. mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso. Então, a importância dessa metanoia, né, essa mudança de mente, Sim. muda também o ambiente, né? Totalmente. E um grande ensinamento é Jesus, né? Que ele, em ambientes tóxicos, pesados, opressores, né? Ambientes de muita acusação, de muita pressão, ele nunca perdeu a essência, né? Justamente porque a mente estava sempre saudável, sabia quem era, o propósito que tinha que cumprir. A identidade, ele sempre dizia, né? Não, meu pai não mandou isso, ou meu pai me mandou fazer isso. Sim. Não, e a mentalidade e a consciência de ter sempre a resposta na ponta da língua, né? Você não vê Jesus falar nada torto. E responder também diante quem da palavra, exatamente. né? Sabe pra Saber onde vai. responder, independente do nível de classe social da pessoa, saber dar a resposta correta.
Eu quero até te perguntar uma coisa, que tem aquele negócio de como você acessar o terceiro céu, o segundo céu, Sim. a potestade, e é meio como se fosse um caminho, É. né? Eu queria fazer uma analogia, porque o que acontece? Primeiro a gente recebe a coisa do alto, né? Eu dividiria em 3 camadas, exatamente, como o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro Sou eu, céu. vou começar a porra. Né? São Patrocina o evento? A gente tem 3 camadas, né? Sim. O segundo céu, o terceiro céu ficou o trono, o segundo céu são as potestades, não é isso? Depende da ótica, mas vamos lá. E Pode aí perguntar acontece, que eu te a gente explico. tem 3 camadas. Por exemplo, primeiro a gente recebe do alto e a gente acessa. A segunda camada é a mentalidade, a alma. E que a gente precisa destravar. Se você não destrava a alma, que é o que a gente faz, você não consegue manifestar no corpo. Então, Faz eu sentido. quero conquistar um objetivo de prosperidade. Óbvio, você precisa receber o chamado, direcionamento, né? Vem. Mas se você não desbloqueia a camada da mente, Você não acessa na vida você matéria. não acessa e Sim. você não manifesta aquilo na vida real. Sim. Então você precisa quebrar essas 3 camadas, ou quebrar as barreiras, né, as paredes emocionais disso para você, para você, Exato. tipo, nossa, eu tenho aquela ligação direta com o alto. Isso você precisa de disciplina e de busca para poder criar isso. Sim. Mas agora do ponto de vista bíblico, dentro do que eu falei, dá o seu contexto. Então, o que você falou faz sentido. Eu acho que é só as palavras aí que a Bíblia coloca em uma ordem um pouco mais ontológica. O que é isso? Efésios 1 já diz que nós já estamos no presente com Cristo nas regiões celestiais. Então vamos imaginar que já seria o céu o lugar de Deus. Sim. Então, o que o texto diz, ele conjectura a ideia de que nós nem iremos, nós nem chegaremos. Já tá lá. Já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Por isso que nós já somos com Cristo abençoados. Então, eu acredito que essa ordem que você falou, ela está certa, mas ela não é eu rompendo de baixo para cima. É eu acessando de cima para baixo. Porque não é a gente que vai para o reino, é o reino que vem. Então, como que a gente traz o reino? Por meio da palavra. Então, a própria palavra, que é o caminho, que aponta Cristo como o caminho, é esse acesso para o reino. E no reino onde não tem falta alguma. Exato. Não tem doença, não tem nada. Falta alguma nesse reino. Equilíbrio Então, perfeito. exatamente. Plenitude. Agora eu só quero, já que você me fez essa pergunta, Não, genial. É isso, faz sentido. eu quero também, assim, trazer um pouco da humanidade e de uma pedagogia da dor também. E eu vejo muito essa palavra sendo utilizada, o escassez. E aí eu queria que vocês definissem diretamente a palavra escassez e prosperidade. Tá. E depois eu faria uma pergunta com base num texto bíblico para a gente discutir aqui. A escassez a gente pode, se a gente for olhar visualmente, como se fosse um lugar que não nasce nada. Ok. Que não nasce. Tipo um Privação desertão. de qualquer coisa. Não nasce. As coisas bom. não... E a prosperidade pensa numa... Onde No tudo Jardim do floresce. Éden. Exato, o Jardim do Éden, que nada falta. Mas a pergunta que eu faço, a escassez está ligada diretamente ao lugar, à pessoa ou o estado da sua mentalidade? Ou as 3 coisas? Importante. Isso é importante, essa pergunta. O ambiente que a pessoa está inserido é uma das coisas que influenciam na escassez. Só que... Mas não define. Não define. A gente estava em Itaquera e a gente estava trabalhando a nossa mentalidade para não ficar ali vibrando na escassez e automaticamente isso fez a gente sair de lá. Porque uma pessoa que tem uma mentalidade próspera, e prosperidade não é só dinheiro, gente. Prosperidade é crescimento, é evolução, eu falo que é como se fosse uma cachoeira. É a ausência de qualquer necessidade. Exato. E é em tudo, assim, a gente vive hoje uma prosperidade. Dinheiro é a última, se for pensar. Porque é uma consequência. Sim. As pessoas só pensam em casa, carro, apartamento. Isso é consequência. Se você tiver um casamento onde só tem briga, discussão, não tem um relacionamento equilibrado com seus filhos, se você não tem amigos que você possa confiar, se você não tem um relacionamento com Deus, o dinheiro ele não vem. É o contrário. Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Aí não vai ter nunca. Primeiro você é feliz e depois o dinheiro ele chega. Porque a felicidade é o estado de espírito.
Sim. Então, a escassez, quando você está num ambiente escasso, o que é um ambiente escasso? Eu até brinco, né? Que é difícil, muitas vezes, você não vibrar baixo no ambiente feio. Pensa num ambiente feio. Qualquer ambiente feio, fedido, onde as pessoas reclamam, onde as pessoas elas falam palavrão. Uma das coisas do Rio de Janeiro que me incomoda é que lá fala muito palavrão. Não é à toa que é um lugar que podia ser próspero, mas não é. Sim. As pessoas têm uma mentalidade lá muito fechada. Se você for lá hoje, daqui 10 anos, não vai ter prédios novos, não vai ter evolução. Aqui em Alphaville, eu falo que tem uma prosperidade absurda por causa da mentalidade das pessoas. Legal. Então, assim, a escassez ela sempre vai ser fruto da mentalidade, até mesmo porque são as pessoas que fazem os ambientes. Sim. Então, se um ambiente é mais próspero ou mais escasso, depende de quem está ali. Ok. Então, eu acredito muito nessa parte da mentalidade e isso vai transformar qualquer outro ambiente que a pessoa tiver. Inclusive países, cidades, gerações. Hoje a internet ela tem um poder absurdo porque a gente não precisa, basicamente, encontrar um livro. Imagina, porque esse conhecimento não é de agora, ele é milenário, inclusive está na Bíblia, da parte da mentalidade. Só que não era benéfico todo mundo saber disso. Porque pessoas que sabem quem são, sabem a identidade, vibram alto, têm esse conhecimento de mentalidade, elas não são controladas. Ok. E é muito mais fácil a gente manter uma pessoa, um povo, onde é vulnerável, onde é controlado. Sim. Quando a gente vai ver sobre vibração e sentimento, um dos mais baixos é o medo, a apatia, dor, sofrimento, raiva e vergonha. Hoje, se você for ver TV aberta, o que passa lá? Tragédia. Pra te deixar com medo. É. Pra deixar com dor, É o que sofrimento, vende, mágoa e né? raiva. Isso é o que vende. Uhum. A vibração baixa, ela é atrativa. O que vende mais? Uma série de terror na Netflix ou um livro de prosperidade? Não, série de terror. O que mais tem visualizações? Um documentário de como você pode mudar a sua vida ou um documentário da Suzane Richthofen? É. Por quê? Porque a vibração baixa ela é mais atrativa. Inclusive, as pessoas elas não percebem, mas a música ela influencia muito na escassez ou na prosperidade. Por quê? Porque a música ela tem o poder de entrar no subconsciente. Automaticamente. Mexe com as emoções. E você tá repetindo. Você tá lá lavando louça, você tá tomando banho e você tá lá falando assim. Eu tava até vendo ontem o Stories, eu vou fazer um react disso. Sabe aquela música da Paula Toller clássica? Sou errada, sou errante. Sim. Aí a pessoa fica lá, eu sou errada, sou errante, a vida dela dá errado e ela não percebe. É. Ou aquela da eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. vou morrer assim, né? É. Deixa a vida me levar, a vida leva do Zeca Ah. Pagodinho. Eu não vou Música lembrar. sertaneja. Eu não vou lembrar o nome da banda, mas é aquela música Geração Coca-Cola, das antigas, década de 90. É do Legião Urbana. Do Legião Urbana, Geração Coca-Cola. Ele fala Nos isso? anos. É o nome da música. Nos anos 2000, o índice de obesidade subiu no Brasil. Ah, Acontece, é verdade. fato. É verdade. E você pensa, uma música que foi lançada na década de 90. Vai ver o resultado da saúde da verdade, galera, da sim. criança, adolescente, até nós adultos da nossa fase, 10, 15 anos depois. É Todo verdade. mundo mais gordo. É, porque a pessoa falava, nossa, eu tomo Coca-Cola porque eu sou da música. Nossa. As pessoas elas precisam pertencer a uma comunidade, um grupo, Uma tribo, né? Pra ser uma aceita, tribo. né? E quando a gente fala de música, se você for ver o resultado da vida amorosa dos cantores sertanejos. Não, hoje é o que vende é Traição. sofrência, né? Mas eles cantam isso e eles Amante. profetizam. A música é uma profetização. Não, de fato a palavra amada. realmente tem poder, né? 100%. É. Deus criou o mundo através da palavra. Isso aí. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que Infelizmente. vocês falassem para as pessoas como que elas podem estar lá no Águia Experience, passar o Instagram de vocês, como que elas podem, né? Eu sei que vocês colocam isso nas redes sociais. Você já tem algum livro, vocês? A gente está escrevendo. Que chique. Legal. Não posso falar muito não, mas vai Em ser dupla? lançado ano que vem. Não, o meu- livro dela é, primeiro. Legal. Eu tenho uma jornada pra trilhar ainda como treinador. É, Legal. muito bom. Mas para estar lá com a gente na imersão presencial, Águia Experience, a primeira edição. Quando vai ao ar esse podcast? Eu não Posso sei dar o que data? exatamente. Tá. Fala, mas pode falar a data. Pode Vai ser falar. 14 e 15 de setembro. Se já tiver acontecido, não tem problema, a gente vai ter provavelmente uma próxima edição em abril. Mas, se você estiver escutando esse podcast, assistindo ainda dentro desse período, é só você clicar no link que tá na minha bio, @eu sou Fernanda Ayubi. Tá aqui o Instagram, a gente pode colocar um QR Code também sim, para vocês sim. inserirem.
E O Instagram dela também aparecendo na tela. e de qualquer forma, o que você precisar de ajuda para poder destravar e ir para um próximo nível, conte com a gente. Que legal, gente. Com certeza, obrigado pelo convite. Amei, Espero vocês amei. dia 14. Quero estar lá com toda Amém. certeza. Não, já é. Eu Está acredito na numa meta desse importância ano. gigantesca, assim, principalmente na área pastoral. Eu acho que muitos conflitos, são Sim. muitas perguntas sem respostas. A gente não pode subestimar a mente subestimar. humana, né? O ponto que eu citei, acho que a única coisa é quando você conecta isso ao evangelho, que era uma pergunta que eu ia te fazer, se der tempo aqui rapidinho, Pode fazer. é a importância também de utilizar alguns textos que também mostram o favor de Deus por meio da pedagogia de alguma dor, de alguma Sim. falta. Né? Porque, assim, eu também não posso desconsiderar que vários fenômenos naturais tiveram por trás dele não o próprio mal ou não uma consequência de um erro, mas alguns eram o próprio Deus, A como gente por falou exemplo... que até da vida deles. Coisas exatamente. Da Cleo, exato. Isso. O luto, que Vocês gera explicam transformação. isso também, toca nesse assunto do tipo aprender a lidar com uma mente saudável mesmo em meio a um período de dor, Exato. a um período de falta. Que não vai ficar tudo bem sempre. Não vai, Exato. gente. A vida acontecendo, eu falo que é igual um batimento cardíaco. Você vai ter os picos e os vales. Sim. Você tem que saber lidar a partir dele, porque o Napoleão Hill fala isso, né? Que sempre, mesmo que aconteça algum desafio, por trás tem uma bênção muito maior. Amém. Muito maior do que esse desafio. Por isso. exemplo, a perda do bebê de vocês, com certeza vocês aprenderam muito, assim como Muito. nós. Sim. Eu sei que se eu não tivesse tido a perda do Luigi, eu não seria, e ele também, pais tão bons Sim. pra Cleo. Todas as coisas Sim. que cooperaram Para para o o bem bem, né? daqueles que amam a Deus. Sempre existe um propósito por trás. Tem uma coisa que... Nossa, me fugiu, pera. Você estava falando do Luigi. A gente tava falando sobre a dor. Nossa, a questão da pedagogia dor. Disso. Eu postei recentemente não, faz um tempo já que eu postei no Instagram. Deus te prova numa área da vida, mas ele te prospera em outra. Oh, Sim. muito bom. Ou até Né? naquela área, depois. Depois, Ou, por exemplo, exato, a depois, gente exatamente. sofreu com uma dor, É Deus isso. prosperou Exato. um E filho e relacionamentos frustrados, É. depois você tem um Mas você casamento entende? que é um exemplo Sim. pra É. tantos. Porque, na verdade, se a gente for parar pra pensar, compara qualquer sofrimento que a gente tem agora com o sofrimento de Jesus na cruz. Não Nada. compara. Se Então não compara. tem. É Então isso. não tem problema. Olha que doideira. Se a gente for olhar, qual o sofrimento que qualquer pessoa pode passar que é pior do que Jesus na cruz? Tem. Então não tem problema. Eu acho que ensina também a parar de sofrer Muito bom. por coisas que também nem aconteceram, né? Você quer, Aí a ansiedade, Você quer né? um exemplo? É o Tiaguinho que era o manco, né? Tiago? Hã? Qual dos discípulos que era Eu gostei que ele era já deu até manco? apelido pro Tiaguinho. discípulo. Porque eu assisti, Tiaguinho. Porque são dois Thiago, meu irmão de Jesus e de André. Mas que qual que não- era o que manco? tinha Que não problema pediu na pra manco? Jesus curar ele. Eu lembro Aí que é o outro Thiago. São 3 Thiagos na história. Tá. Um nome bíblico, Não, porque né? assim, eu lembro que a gente tava assistindo. The Eu Chosen. lembro que a gente tava assistindo The Chosen e tem a questão da alopecia e tal. Ela já fez vários tratamentos, enfim. Ela teve o desenvolvimento pessoal dela e hoje ela vive bem e ela conseguiu ressignificar isso dentro da mente. Sim. Mas é um detalhe. Tem uma cena do The Chosen que Tiago chega pra Jesus e mostra essa jornada, né? Essa progressão dele. É. De tipo assim, nossa, mas vem um monte de gente ver Jesus cura todo mundo. E não E me aí cura. tem uma cena que até alguém pergunta pra ele, não lembro, o discípulo pergunta pra ele, mas, meu, por que você nunca pediu pra ele te Eu curar? acho que não tem isso na E ele Bíblia, não tá? fala. Aí tem que ter uma Aí não licença sei se tem- poética do The Chosen. Tem a licença poética do The Chosen, É. mas o que eu entendi disso, tá? Eu entendi disso que o tem seguinte, na Bíblia, a ótimo. questão da Eles Então, inventaram. assim, gente, eu não lembro disso na Bíblia. a questão da alopecia Já da leu a Bíblia Fernanda, inteira? eu acredito Já. muito Uau. que Viu? Vocês têm que Deus me ajudar ainda não a nisso. curou da alopecia porque existe um propósito Deus por tem um trás propósito. disso. Ele já- Sim, tem uma passagem que fala isso. Ah, então me conta Então, qual que é. Esse é o ponto. Que é você também utilizar. É porque Deus tomou sobre si toda a nossa enfermidade e cura no Calvário. Isaías 53. É o famoso. Então, não aceita a enfermidade sobre a sua vida e quem tem é falta de fé. Não. Teve um episódio em que os discípulos, ao ver um homem, né, enfermo, perguntou para ele assim, Senhor, quem que pecou? Porque os judeus sempre associavam a enfermidade pai. a pecado. Quem que pecou? O pai dele ou a mãe dele para ele nascer assim? Jesus falou assim, nenhum e nem outro.
isso sucedeu-se para a glória de Deus. Uau. Amém. Amém. Então, esse é o ponto. Eu acho que tem coisa que a gente, lógico, o máximo é, ele tomou sobre si. Só que isso não anula a soberania dele de mexer na história. É a história que ele mesmo escreve. Né? O tempo todo, ele tem um tempo para cada um. Então, eu só tenho uma dificuldade, que é o que eu falo no livro, é aquela palavra de afirmação positiva. Como se ele estivesse ali. Vocês vão ganhar, eu vou dar de brinde para vocês. Vamos. Tipo assim, Deus tem que me curar porque ele tomou sobre si, e se ele não me curar é falta de fé. Eu acho que isso é um extremo. Entendi. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo. O apóstolo Paulo teve problema de vista. E parece que terminou a vida com problema de vista. Então, o Timóteo tinha um problema no estômago. E Paulo fala assim, dá um tiquinho de vinho para ele para ver se melhora. Por que não orou? Porque Paulo orou para um homem, o chamado Eutico, que caiu da janela e Paulo ressuscitou ele. Por que ao invés de Paulo pedir para Timóteo tomar vinho, não orou para curar o estômago? Entende? Porque não dá pra curar todas as dores também. A gente tem que ter dor, senão a gente não muda, porque crescer dói e dá trabalho. A gente só cresce com a dor. Graças a Deus. Eu trabalhei com o Caio Carneiro um ano, com o Flávio Augusto, e o Caio Carneiro falava uma coisa. A gente tem que fazer nos dias maus as mesmas coisas que a gente faz nos dias bons. E vai existir. Porque a vida é isso, gente. Todo Paraíso dia. não é aqui, paraíso é lá. Aqui vai ter desafios. É isso. Glória a Deus. E Jesus já me disse, assim, total, já senti isso no meu coração, que a alopecia, ele tem um propósito. E eu vejo isso todos os dias. Mulheres que chegam, nossa, eu não era feminina, eu não me amava e eu tenho cabelo. Sim. E você me ensina. E eu esqueço que eu tenho alopecia, nem lembro que eu não tenho cabelo. Às vezes você falou lá, eu falei, eu tenho alopecia. Você tava lendo o textinho? Não me lembro. Porque eu tenho desde 3 anos. Sim, então, assim, pra mim não. É igual. É como se fosse uma característica. Mulheres morenas, mulheres loiras, mulheres ruivas e Mulheres tem mulheres. carecas. E tem muitas. E hoje já é uma característica sua, né? É um branding, né? Eu falo que é bom que ninguém me esquece. Virou brand. Só que Deus tem um propósito nisso. E eu sei que quando Ele quiser, Ele vai lá e cura da mesma forma. E não tem explicação, né? A minha alopecia é muito doida, que não tem nenhuma explicação. Não é genético. Não tem explicação. Nenhuma. Então eu entendo que é um propósito de Deus ali. E eu falo, tá bom, me usa, é isso aí. Tô à disposição. Glória a Deus. Mas pra gente finalizar, tem um último ponto que eu queria voltar nesse lance do Thiago, que tem a questão da identidade também. Né? Talvez ele. Talvez não, né? Mas tem a questão da identidade. A gente precisa ativar a identidade. E isso é muito importante a gente fazer com os nossos filhos. Né? Eu tô com essa pulseira aqui que eu ganhei do Dia dos Pais, que tem a mãozinha da Cleo, presente da escola, né? A mãozinha dela Já com se o nome prepara dela. pra chorar depois da E eu uso, desde o dia pulseirinha. que eu ganhei isso aqui no Dia dos Pais, eu uso todo dia. E toda vez que eu vou buscar lá na escola, que ela pega no meu braço, eu mostro. Falo, olha, filho, o papai tá usando. Então todo dia eu valido ela, que eu caminho com ela no meu pulso. Por que eu faço isso? Porque a gente tem... Quando a gente fala só de identidade, né, a gente tem a identidade, capacidade e o merecimento. A identidade de quem eu sou, quem eu acredito que Deus sou. E só dentro da identidade a gente tem 7 camadas. Né? A primeira camada é o projeto, que é Gênesis 1:26. Somos imagem e semelhança, para que fomos criados. A segunda camada é o que eu faço com o projeto. Então, quem eu sou. Autoimagem. Autoimagem, né? A terceira camada que aí a autoimagem influencia na visão que o outro tem. Uhum. Por exemplo, se pra mim fosse um problema alopecia como foi, porque eu não assumi, tá, gente? Eu não falei disso aqui, não contei história. Mas eu demorei 27 anos pra... Eu usava peruca, eu tomava remédio, eu usava corticoide, eu colocava injeção na cabeça. Não foi bonitinha a história. Uhum. Eu não tinha identidade e pra mim era um problema. Logo, para o outro também é um problema. Sim. Se pra mim não é problema, beleza, né? para o outro não é. Exato. Aí você tem, na primeira camada, é o projeto, que é o que Deus fala, né? Gênesis 1:26, somos imagem e semelhança. A segunda camada é a autoimagem. É o que eu enxergo sobre o projeto. A terceira camada é o autoconhecimento. O que eu faço com o que eu enxergo de mim sobre o projeto. A quarta camada é o nosso coeficiente intelectual. Então, as coisas que a gente estuda, as coisas que a gente aprende, nossas skills intelectuais. A quinta camada é o emocional. São as nossas emoções. Então, a gente cuidar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A sexta camada é o espiritual. E a sétima é o transbordo. O que acontece? Você precisa juntar todas. Ressignificar todas e juntar todas para você virar um só. Quando você vira um só, você consegue de fato ativar o seu propósito, viver do seu propósito, ter o seu próprio ministério e explodir de fato. Né? Que a gente fala que é explodir na vida.
O que acontece? O projeto, que é a primeira camada, ela é sempre mais alto. Então imagina várias pessoas pequenininhas assim. Tem pessoas que quer transbordar, sendo que tá na frente e outra tá atrás. Ou então imagina uma camada fora da outra, assim, imagina como se fosse de frente pra câmera. Sim. O projeto tem que ser a primeira e tem que estar todas pra trás. Porque senão você se perde, né, do que Deus chamou. Só que tem gente que pega e faz assim, ó, o projeto é esse aqui, a pessoa não aceita o projeto, ela não aceita a identidade, ela não aceita o que Deus fala dela. E aí o que ela faz? Ela quer transbordar, só que ela fica assim. Você até transborda, você até gera um pouquinho de transformação, mas tem uma camada ali que os outros estão vendo de você que você não curou ainda, saca? Então, assim, você precisa ressignificar todas as camadas. Isso é um processo de vida que você tem que viver. Nossa, imagina eu palestrando sobre identidade com uma peruca. Você entendeu? Todo mundo ia ver que eu não curei nada, entendeu? Sim. E eu digo isso. Às vezes a gente quer tapar o sol com a peneira. E não adianta. Não adianta tentar enganar. Por que o ministério, o projeto, a empresa, o propósito, a história da Fernanda, o método Águia teve esse boom tão grande ao ponto das coisas acontecerem tão rápido e de ter a provisão de Deus e a gente ser abençoado e a gente tá vivendo as coisas e a gente tá tendo a oportunidade de fato assim de tirar a caixa da empresa do bolso e construir um evento para trazer mais pessoas, porque a gente quer que as pessoas vivam o que a gente vive. Porque a Fernanda, ela conseguiu fazer, ela conseguiu unir todas as camadas. A Fernanda, ela já encapsulou tudo. Legal. Todas as camadas deram mão dadas uma para outra e hoje a Fernanda tem as 7 camadas instaladas. Ela instalou esse drive. Entendeu? Por que eu estou junto? Porque Deus me deu essa mulher, eu estou junto com ela e eu tenho uma história para contar também. Eu já tenho todas as 7 camadas? Não tenho. Estou destravando. Eu estou destravando e ressignificando camada por camada. Você entende? Eu demorei muito tempo para aceitar o que Deus tinha para mim e do meu projeto. E aí tem um detalhe. Todo bloqueio emocional tem intimidade com o seu propósito. Né? Então, eu demorei muito tempo para aceitar o que o projeto de Deus tinha para mim. Hoje eu aceito. Tanto eu aceito que eu estou, né, nessa posição e vou estar lá no palco com ela. Muito bom. Só que eu estou... E eu, óbvio, já destravei o transbordo, que é a camada 7, já destravei, mas numa proporção muito menor. Eu não, já tá nesse processo. Exato. Sim. Eu não produzo conteúdo como ela, não faço live como ela, não tenho um canal no YouTube com 100 mil seguidores como ela. Né? É um processo. A mudança é um processo. Exato. Já ele tá. E o mais legal da vida é, de fato, viver esse processo. A gente viver a jornada. Isso aí. Né? As pessoas ficam muito focando no final do livro. Cara, Deus não vai te falar, mano. Curte. Espera a próxima Cada mensagem. Página, né? Exato. Essa é a minha mensagem. Amém, gente. Glória a Deus, gente, muito bacana vocês aqui. Obrigada. Você faz atendimento assim depois de podcast? Não. Brincadeiras à parte. Muito legal. Descobri que eu tenho... Conta com a gente, o que vocês precisarem também. Vai ser uma honra estar lá. Sim. Eu já olhei aqui, só vou ver se eu consigo remanejar aqui um compromisso lá no Rio. Ótimo. Tem que ver se aí... Eu vou estar. Então, então já deram aqui os Instagram de vocês dois? Sim. Você não falou seu? O Tomás Ayub. O dela, eu sou o Fernando Ayub. Legal. E no link tem lá acesso a todos os seus infoprodutos e tudo, né? No link da bio tem o link da página de venda, tem lá a questão dos ingressos. No final da página tem um botão lá pra você entrar no WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo no meu WhatsApp. Eu tiro todas as dúvidas, faço atendimento. Tem acho que mais 16 ingressos restantes. Mas vai ter outros também. Sim. Amém. Boa. A bênção de Deus vai ter. Amém. Isso. Maravilha. Gente, esse foi um podcast extraordinário, destravando a nossa mente. Amém. Crenças limitantes e, dentre outras coisas, uma sessão de descarrego. Tô brincando. Amém. Glória a Deus. E na toda verdade, semana descarregou as crenças ruins, né, e tal. Eu acho que assim, lembrando que eu acho que faz diferença mesmo a gente ressignificar muita coisa, não dá para descartar, porque vários textos bíblicos falam sobre renovação da nossa mente. É isso. Um dos principais que eu mais gosto é de Jeremias, que pregou um profeta durante 40 anos, ninguém se converteu, mas ele escreveu assim, ó: quero trazer à memória somente aquilo que pode me trazer esperança. Lamentações 3:16. Olha só. Amém. Ele não conseguiu o resultado que ele gostaria, porque a mensagem dele ninguém se arrependeu. Por isso, talvez, né, eu atribuo Lamentações a ele escrever, não é unânime, mas ele falando isso, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Ou seja, ele não alimentava sentimentos ruins. É isso.
Peguei outro código, viu? Pegou? Glória a Deus. Ele não converteu ninguém, mas mesmo assim ele fez. Uau, é isso. Ele O pegou. resultado não tirou dele a O essência. chamado, ele cumpriu Ah, o já chamado. pode usar isso lá. Então deixa eu falar lá no palco, lá um dia, lá, só isso aí, eu entro, falo só isso e vou embora. Brincadeiras à parte. Gente, vocês ficaram aqui com esse casal extraordinário, então segue eles aí no Instagram. Tudo isso aos agradecimentos. Da Pipoca Milô também, gente. Obrigada, Milô, maravilhosa. adorei. Você vai levar um, Milô, vocês vão pede levar aí um. na sua casa. Gente, ó, preciso falar. Essa aqui eu não experimentei, vou experimentar agora. Mas eu comi a outra, mas Finge que você aprovadíssima. comeu também, senão vão falar que são É, muito Nossa, é de bom. leite ninho agora que eu vi, Leitinho. gente. É maravilhosa, gente. Você pode pedir na sua casa também, que eles entregam aí. E agradecer. Semana que vem a gente está aqui de volta, toda segunda-feira, trazendo 1 ou 2 convidados, sempre que passaram por transformações e para edificar também a sua vida. Então, Deus abençoe. Até semana que vem. Beijo. Não deixa de seguir também Pod News Oficial. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.